Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele e esse é o canal oficial do podcast sobre investigação. Não esqueçam de apertar o botão de se inscrever, deixar o seu curtir, ativar as notificações clicando aqui no sininho e compartilhar o caso se você gostar. Bora para mais um caso? No dia 31 de outubro de 2002, Suzane, o namorado Daniel Cravinhos e seu irmão, durante a madrugada, entram na casa da família von Richthofen, na rua Zacarias de Góes, no bairro de classe média alta do Campo Belo, em São Paulo. Suzane, após subir até o andar superior da casa e confirmar que os pais estavam dormindo, dá o ok para que os irmãos Cravinhos assassinassem a golpes, sem nenhuma chance de defesa, seus pais. O caso von Richthofen se tornou um dos, se não o mais, conhecido caso criminal do Brasil. Porque uma menina que aparentemente tinha tudo tomou a decisão de matar os pais, como ninguém conseguiu prever o que aconteceria. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo, ora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Pode. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. E chega. Em abril de 2006, Suzane deu essa entrevista que você acabou de ouvir um trecho, ao lado do, na época, seu tutor e advogado, Denivaldo Barney. Ela estava em liberdade depois do STF deferir um pedido de habeas corpus. Após essa matéria ir ao ar, o Brasil ficou em choque com a tentativa de ludibriar a opinião pública depois de cometer um dos crimes mais hediondos que existem, matar pai e mãe. Suzane Louise von Richthofen nasceu no dia 3 de novembro de 1983, filha de Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen. Manfred, segundo ele, em entrevista, inclusive em 1996, ao Jornal da Tarde, era descendente do Barão Vermelho, o também Manfred Albert von Richthofen, um herói alemão da Primeira Guerra Mundial, seu tio-avô. O pai teria sido um piloto nazista, tendo até um esquadrão de aviação inteiro batizado em sua homenagem. Uma genealogia muito contestada na época. O Manfred nasceu em 3 de fevereiro de 1953, numa pequena cidade da Alemanha. Filho de Joachim Hermann Oskar von Richthofen e Margot Gut von Richthofen. Ele e os pais vieram para o Brasil em 1954. Foram morar na cidade de Santa Cruz do Sul, que é a mesma cidade da Marquis e do Euclides dos casos Kliman, que é o segundo caso da nossa primeira temporada. A família saiu de Santa Cruz do Sul e foi morar em São Paulo nos anos 70. O Manfred passou para a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, uma unidade da USP dos cursos de engenharia. Lá na USP, ele conheceu Marisia Abdallah. A Marisia, nascida no dia 22 de janeiro de 1952, filha de Salim Abdallah e Lourdes Magnani Abdallah, na cidade de São José Bonifácio, em São Paulo. Ela mudou-se com os pais e o irmão mais velho, Miguel, para São Paulo em 1966. Começou a estudar medicina na USP, assim como seu irmão antes dela. O Manfred se formou em 1975, assim como a Marisia. Os dois casaram-se em dezembro de 1976. Depois de formados, decidiram em fazer especializações na Alemanha. Ele em mecânica de solos e fundações e ela em psiquiatria. Ao voltarem ao Brasil, eles foram morar na rua Barão de Suruí, em Vila Congonhas, na capital de São Paulo. Foi nessa casa que eles tiveram sua primeira filha, Suzane Louise, em novembro de 1983. Quase 4 anos depois, no dia 3 de julho de 1987, nasceu seu segundo filho, Andreas Albert von Richthofen. Manfred trabalhou em algumas empresas como a Promon, a Hidroservice e na Senec. Entrou na Dersa em 1998, convidado por Walter Nemir para ser seu assessor. O Walter ele era diretor de engenharia da Dersa.
Devido a uma doença, o Walter precisou sair da Dersa e o Manfred assumiu o posto de diretor em junho de 2002. Na Dersa, ele tinha um salário de R$11 mil mensais, um ótimo salário na época. Ele era o responsável pela terceira faixa da rodovia Dom Pedro II, o Anel de Campinas e o trecho sul do Rodoanel em São Paulo. Inclusive, vou deixar aqui para vocês um pequeno trecho dele falando rapidamente sobre o Rodoanel em coletiva de imprensa na inauguração do trecho. O Rodoanel, não sei se a maioria conhece, eu trouxe uma propaganda do Rodoanel, do trecho oeste que nós inauguramos. Já Marísia, ela investiu em seu próprio consultório. Ela atendia basicamente pessoas de língua alemã e estrangeiros. Por mês, ganhava em média R$20 mil. O casal era considerado pelos vizinhos pessoas simpáticas, pessoas calmas, comunicativas. Suzane e Andréas vão estudar na escola Rambaud, uma escola bilíngue, português-alemão, em Interlagos, muito conceituada. Suzane chegou a, em um ano, só assistir aulas em alemão, idioma em que ela era fluente, além também de ser fluente em inglês. Ela e o irmão começaram a praticar aulas de karatê ainda bem novinhos, chegaram até a faixa marrom. A mesada deles variava entre R$600 para mais, o que no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, em que o salário mínimo era a base dele de R$136, R$150, um valor exorbitante. E caso eles precisassem, os pais ainda davam mais. Em 1998, o Manfred compra um terreno na rua Zacaria de Góes, no número 232, da metalúrgica Cantal Brasil, por R$330 mil, segundo o documento de compra e venda. A obra da casa fica pronta em 1999. No aniversário de 12 anos de Andréas, o Manfred deu a ele de presente um modelo de aeromodelismo. O Andréas era um menino muito tímido, muito calado, muito sozinho, tinha poucos amigos. Então, talvez os pais pensaram que o aeromodelo talvez ajudasse ele a se enturmar, a criar amizades. Ele era muito bom com marcenaria, algo que ele e o pai deles partilhavam. O Manfred chegou até a construir um pequeno laguinho no sítio que a família tinha em Vargem Grande Paulista, para eles poderem pescar. Então, o Andréas era muito ligado também na Suzane, e ele também tinha um hábito de atirar em passarinho com arminha de chumbo. Nada legal. No mesmo dia, o Manfred e a Marísia levam o Andréas no Parque do Ibirapuera, no Clube Escola de Aeromodelismo. A Marísia perguntou para a Suzane se ela queria ir junto, mas ela não quis. Achou que era um programa muito chato e preferia ficar em casa. Lá no parque, tem um espaço onde ficam diversos aeromodelistas treinando, e aí o Andréas ficou fascinado com aquilo. A Marísia pergunta para um adolescente que estava ali passando quem ali era o melhor professor de aeromodelismo do clube. O adolescente aponta por um rapaz de calça jeans larga, camiseta branca e um casaco azul e amarelo, as cores da Ucrânia. Era Daniel Cravinhos. Marísia e Manfred vão então até o Daniel. Eles esperam por ele pousar o avião que ele estava ali pilotando e pedem para que ele, além de montar o avião que o filho tinha acabado de ganhar, também dê a ele algumas aulas de aeromodelismo. Eles deixam o avião com o Daniel, acertam o valor e combinam de retornar no dia seguinte, no domingo, 4 de julho. Daniel Cravinhos de Paula e Lima, nascido no dia 26 de janeiro de 1981, era filho de Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva Filho e Nádia Kisaki Cravinhos de Paula e Silva. Ele amava aeromodelismo. Ele começou com 13 anos, foi campeão paulista, campeão brasileiro, pan-americano, sul-americano. Aos 16 anos, ficou em 5º lugar em um campeonato mundial de aeromodelismo na Ucrânia. Ele já tinha ido a vários países competir. Aos 19 anos, ele construía aeromodelos do desenho. Ele era ótimo com trabalhos manuais. Ele podia cobrar de R$300 a R$3.000 por um aeromodelo construído do zero. Até agosto, o Manfred e a Marísia que levam o Andréas ao Ibirapuera para treinar. Mas o Manfred, em um domingo, exige que Suzane vá junto. Ela, como sempre diz, não vou. Ele ordena, ela vai. Ela veste uma bermuda jeans, coloca uma blusa cor-de-rosa e vai com o pai e com o irmão para o parque do Ibirapuera. No livro do Ulysses Campbell, ele conta que em um primeiro momento, ela fica de olho em um outro aeromodelista, chamado Vinícius, que era amigo do Daniel. Ele era bonito, era simpático, era galanteador. E a Suzane investiu tempo e sedução nele, mesmo sabendo que ele tinha namorada. Só que quando a namorada dele começou a ir para o parque, a Suzane teve que desistir. Então, de repente, até que o Daniel era bem bonitinho. A Suzane passou a ser a responsável por ficar com o Andréas nos fins de semana lá nas aulas. Então, com isso, tanto ela quanto o irmão ficaram muito próximos do Daniel.
Aconteceu uma competição em Campinas. O Daniel chamou o Andrés para ir junto, sabendo que a irmã teria que ir também. O Manfred permitiu que os 2 filhos fossem nesse bate e volta, já que o senhor Astrogildo que levaria eles 3, então tá tudo bem. A Suzane, ela só tinha 15 anos. Nessa viagem, durante a volta, Suzane e Daniel ficaram pela primeira vez. Os 2 começam a namorar em 1999. No início, os pais dela não viram maiores problemas. Era só um namoro bobo, coisa de criança, já ia passar. Só que a relação deles foi ficando muito intensa, forte. O Daniel começou a frequentar a casa dos von Richthofen em datas festivas, como Páscoa, Natal, alguns churrascos, aniversários. Os von Richthofen também começaram a ir na casa dos Cravinhos algumas vezes. O pai do Daniel, o seu Astrogildo, ele fazia aniversário no mesmo dia que o Andréas. Então, eles algumas vezes comemoraram juntos esse aniversário, como foi em 2001, por exemplo. O Manfred, ele achava que o Astrogildo era um juiz aposentado, mas na verdade ele era um escrivão aposentado. Mas ele não fazia muita questão de corrigir o equívoco, não. A Marisa, ela era muito preocupada com a educação dos filhos e também muito ativa, muito presente na criação deles. O consultório dela era na República do Iraque, que é a rua paralela a Zacaria de Góes. Então ela sempre almoçava em casa porque era muito perto o consultório dela. Ela, inclusive, costumava não atender muitos pacientes à tarde, ficar com mais horários livres, ou até o início da noite, no máximo. E se os filhos tivessem alguma aula ou alguma atividade vespertina, ela, aquele dia, não atendia ninguém. Ela ia levar eles nas atividades, fazia as aulas com ela. Ela, inclusive, ela fez natação com a Suzane. Quando a Suzane não passou no vestibular para São Francisco, que era a faculdade de Direito da USP, eles decidiram procurar uma outra escola com um currículo melhor para o Andréas. E aí ele foi estudar no Colégio Vértice, na época o número 1 em aprovações de vestibulares. A Suzane acabou prestando o vestibular para PUC e aí passou. Mas o sonho dos pais dela de vê-la na USP ainda não tinha acabado. Como os 2 estudaram lá, se conheceram lá, ter uma filha estudando na mesma universidade era tipo a conclusão de um sonho, né? Suzane decidiu não participar da formatura da sua turma no ensino médio, para passar mais tempo com o Daniel. Então, aquilo já estava deixando a Marísia um pouco incomodada. Como presente por ter passado na PUC, o Manfred comprou um carro para Suzane, um Gol Highway dourado, modelo e ano 2002, era 0. Ela tira a habilitação e aí nas primeiras semanas da faculdade, ele vai seguindo ela no carro dele, um Santana, para ter certeza que ela estava aprendendo o caminho, que ela estava segura, que ela ia chegar bem na escola. Nos 3 anos em que eles namoraram, a Suzane e o Daniel se tornaram quase a mesma pessoa. Ela perdeu a virgindade com ele. Na versão dela, tudo começou dentro do carro. Estavam no carro, o clima esquentou. Eles precisaram voltar para a casa do Daniel para pegar uma bolsa que ela tinha esquecido. Ele foi tomar um banho. Ela ficou só de calcinha e sutiã na cama dele, esperando. Ele sai do banheiro, só de toalha. Sem preliminar, sem fazer um carinho, sem nada, o que toda mulher sabe, que é o principal, né, gente? Ele arranca a calcinha dela e aí eles transam. Ela conta que ficou frustrada, ficou chateada, chorou. Não tinha sido como ela sonhou que seria. Mas o que eu acho interessante no relato dela, de como isso aconteceu, é o sentimento dela depois do choro. Porque ela diz que foi naquele momento que ela decidiu que dali em diante seriam só ela e o Daniel. Que ela o amava loucamente. Então, eu acho um pouco incoerente. Você tá chateada porque esperou que a sua primeira vez seria como nos filmes. O que toda menina meio que imagina, ou pelo menos as da minha idade, que são pareadas com a da Suzane. Ela é de 83, eu sou de 85. Então, era muito romantizado essa primeira vez. Só que, ao mesmo tempo, ela declara amor eterno e irrevogável a esse menino que tinha acabado de destruir um pouco um sonho que ela dizia ter. A Suzane usou o dinheiro da poupança dela, que os pais pagavam, para dar entrada numa Palio preta para o Daniel. Ela dava presentes caríssimos para ele. Óculos da Oakley, celular novo. Ela mandou reformar o quarto dele. Pagava academia, comprava roupa, comprava tênis, pagava conta de telefone, pagava viagem. Ele acabou parando de treinar, parando de construir aeromodelo. Então, ele vivia em função da Suzane. Ele ia com ela para as aulas na PUC. Ia para ela nos passeios da faculdade, ia visitar fórum com ela, tribunal com ela, tudo ele fazia com a Suzane. Ele chegou até a prestar vestibular para o direito na Unip, passou, mas só cursou o primeiro semestre.
A Suzane chamava de Panda, ou então de Pandinha. Era o apelido carinhoso que ela tinha para ele. No quarto dele, ela colocou fronhas no travesseiro com o rosto dela. O que parece até que voltou um pouco, né, gente? Porque eu tô vendo bastante roupas íntimas aí com o rosto das pessoas. Ela adorava bichinhos de pelúcia. Então, tanto ele dava vários para ela, quanto ela dava vários para ele. Com o prolongamento daquele namoro, o Manfred começou a ficar preocupado. A turca, como ele chamava a Marísia, ainda estava acreditando que aquilo ali ia acabar, mas não acabou. Até que em abril de 2002, após novamente mentir para os pais, dizendo que ia dormir na casa de uma amiga da faculdade, a Marísia ligou para a casa dessa suposta amiga e descobriu que a Suzane não estava lá. Então, aquele namoro estava com os dias contados. Infelizmente, a vida deles também. A Marísia aguardou a Suzane voltar no dia seguinte e questionou aonde ela estava e que sabia que ela estava mentindo. Então a Suzane confessa que estava em um motel com o Daniel. Os pais, então, a proíbem de continuar o namoro. O Daniel era de outro nível social, sem trabalho, sem estudos, sem um plano para o futuro e que estava transformando a filha deles em alguém que eles não conheciam. Alguém que mentia, que enganava, que escondia as coisas deles. Ela chega a pedir para o pai que comprasse um apartamento para ela ir morar com o Daniel. Diz que vai morar com ele, que eles vão ficar juntos. O Manfred responde que se ela quisesse um apartamento, que o comprasse, com o seu trabalho. E se a decisão dela era continuar com aquilo, ele a desedaria. O Daniel foi proibido de voltar na casa e aquele namoro precisava acabar. Tanto ela quanto Andréas não tinham mais permissão para vê-lo. Mas não terminou. No mesmo livro do Ulisses, a Suzane, assassina e manipuladora, é nesse período que a Suzane diz que ele, por diversas vezes, ameaçou se matar. A Suzane teria proposto eles ficarem alguns dias sem se ver até que os pais se acalmassem. Mas o Daniel não queria. Ele sempre dizia, supostamente, que eles ficariam juntos para sempre. Então ele ia na casa dela de madrugada, ameaçando se matar. No Dia das Mães de 2002, a Suzane não queria sair com a família. Ela queria ver o Daniel. A discussão entre eles evoluiu. A Suzane começou a bater boca, dizer palavras ofensivas. O pai dá um tapa no rosto dela. Ela sai de casa e vai para a casa dos Cravinhos, na rua Braz de Arzão, que não é muito longe da Zacarias de Góes. Ela chegou transtornada, dizendo que nunca mais voltaria. Os pais do Daniel, a dona Nádia e o seu Astrogildo, conversam com ela, tentam persuadir ela a voltar para casa. O Daniel fica ali reafirmando que tudo vai dar certo, que eles vão ficar juntos para sempre. A Suzane volta para casa. No dia seguinte, tanto ela quanto o pai se desculpam e ela promete que tudo estava terminado com Daniel. O que a Marísia não poderia imaginar, confiando na filha, era de que, além deles não terem terminado, a Marísia estava sendo enganada. Para continuar vendo o namorado, a Suzane começou a faltar às aulas, não participar mais dos trabalhos em grupo e a inventar para os pais que, devido às notas altas dela, ela tinha sido chamada para dar aula na monitoria da PUC à noite. Era um álibi perfeito. Com pais tão preocupados com a educação dela, por que não usar a faculdade para encontrar um namorado? Ela adorava ficar na casa dos Cravinhos. De acordo com ela, lá era o oposto da casa dela, da família dela. Lá eles eram amorosos, eles eram carinhosos, eles se abraçavam, se amavam. Tudo era liberado, tudo era conversado, tudo era aberto, era livre. A casa, era aquela casa toda certinha. Hora de almoçar, hora de jantar, hora de dormir, almoçar todo mundo junto, jantar todo mundo junto. Não pode sair, só podia sair de sexta e sábado, domingo tinha que estar cedo em casa, durante a semana não podia sair. Tudo certinho, assim. Ia pra escola, voltava, uma vida toda regradinha. E ele me apresentou uma vida completamente diferente. A vida dele era completamente desregrada. Não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, podia tudo. Era uma vida do tudo pode. E eu me encantei com isso. Eu falei, nossa, que vida boa. Pode tudo, qualquer coisa. É livre, leve, solto. Então, assim, na minha casa, que era tudo certinho, de repente eu conheci uma vida que era livre. Ao lado dele eu me achava livre. Em junho, Manfred e Marísia foram para a Escandinávia passar férias de 30 dias. E pela primeira vez, deixam os filhos sozinhos no Brasil. A Suzane já estava com 18 anos. O Andréas iria fazer 15. Foi para Suzane como um sonho. Daniel praticamente foi morar na casa da Suzane. Muita gente diz que a casa era uma mansão. Eu não sei, gente. Eu não considero que seja uma mansão, pelo menos não a noção que eu tenho de mansão. Mas realmente era uma casa de alto padrão, era muito boa, muito espaçosa e cara.
Segundo Cinlantra de Jesus, a empregada que estava trabalhando até o momento na casa, o Daniel não saía de lá. Quando ela chegava de manhã para trabalhar, ele já estava lá, quer dizer, dormiu. Por 30 dias, eles viveram e fizeram tudo o que quiseram. Deram festas na piscina, fizeram churrasco, eles beberam, fumaram. Tanto o Daniel quanto a Suzane e o Andréia estavam fumando maconha juntos. Vários amigos dos dois foram chamados na casa, e o irmão de Daniel também, o Christian. Os irmãos von Richthofen adoravam o Christian. Christian Cravinhos de Paula e Silva, nascido no dia 21 de novembro de 1975, era o filho do meio do Astrogildo e da Nádia, que além do Daniel, que era o caçula, também tinha o Marcos Aurélio, que já era casado, já tinha a vida dele fora da casa dos pais. O Christian, ele era apaixonado por esportes radicais, como salto de paraquedas, motocross. Só tinha estudado até o 8º ano. Há um tempo atrás, ele tinha tido um problema grave com o abuso de cocaína. Ele tinha conseguido sair, mas ainda usava maconha. Ele morava na rua Graúna, num prédio, com a avó paterna. Ela estava doente, estava sozinha, e ele foi morar com ela para ajudar. Para ter dinheiro, ele consertava moto, dava aula de bateria, e também foi informante da polícia durante um tempinho. Ele já era pai de um menino chamado Rafael, fruto de um relacionamento com uma moça chamada Tatiane, que morava com os pais no mesmo prédio que ele. Após várias brigas, ela acabou se mudando com os pais e com o filho para Londrina. Agora, ele estava se relacionando com Ana Carolina, também uma vizinha, mas 11 anos mais nova que ele. Ela tinha 16 e ele tinha 27. Quando o Manfred e a Marisa voltaram das férias, todo aquele sonho idílico terminou. Aquele faz de conta, aquela brincadeira de casinha acabou. E foi nesse momento, em julho, que a ideia de que eles precisavam sumir com os pais dela surgiu. Daniel, no início, foi totalmente contra. Não tinha coragem de matar os pais, de matar o Manfred, de matar a Marisa. Ele não era um criminoso. Toda aquela ideia foi rejeitada. Em setembro, o Manfred e o Daniel acabaram brigando feio no portão da casa dela. A polícia precisou, inclusive, ser chamada. O que Suzane, segundo o Daniel, conta é que ela estava cansada. Seu próprio pai abusava dela. Ele entrava no quarto dela à noite, depois que a mãe dormia, e era assim desde os 9 anos dela. Aquilo deixou Daniel revoltado. Saber que a namorada, que ele dizia ser a mulher da vida dele, era abusada sexualmente. Que ela apanhava do pai e que a mãe era conivente. Suzane contava sempre a ele que os pais dela ofendiam o Astrogildo, ofendiam a Nádia, chamando eles de interesseiros, de ladrões, dizendo que eles não prestavam. Ele então chama o irmão Christian para ajudar a matar os pais da Suzane. Quando o Christian sabe do plano do irmão, da Suzane, ele se nega a colaborar. O Daniel diz que vai fazer com ele ou sem ele. Então o Christian, no fim, acaba aceitando ajudar. Se por dinheiro, que a Suzane depois acabou alegando que teria sido motivação, não sabemos. Se foi por amor ao irmão, como ele diz, também não sabemos. Mas o Christian, ele faz uma premonição aos dois. Abre aspas. Vou fazer, mas vão nos pegar. Fecha aspas. Ele não poderia estar mais certo. Tudo ficou combinado para o dia 31 de outubro de 2002. O psiquiatra forense do Palomba fala que em relações entre uma pessoa fronteiriça, como Suzane é, e uma outra pessoa, como Daniel, o que acontece quando eles se juntam é o que ele chama de loucura a dois. Este caso, ele, na minha concepção, ele é emblemático de uma assim chamada folie à deux. Folie à deux é loucura a dois em francês. Sempre tem um indutor e um induzido. Ou seja, tem sempre um que tem transtorno mental e o outro que acompanha esse transtorno mental, embora não tenha. E para existir esse tipo de comportamento a dois, essa loucura a dois, é fundamental que haja um vínculo entre ambos. Marido, mulher, chefe, subordinado, professor, aluno, etc. O dia 31 começou como qualquer outro. A família tomou café da manhã junto, o Manfred levou o Andrés para a escola, voltou, trocou de roupa e foi para a Dersa. A Suzane foi para a faculdade, a Marisa foi para o consultório. Por volta do 12:30, um pouco mais tarde, Suzane pega o Andrés na escola e os dois voltam para casa. Eles almoçam com a mãe. Naquele dia, ela ia ter paciente 4 horas da tarde, então ela acabou voltando para o consultório. A Suzane levou o Andrés para o curso de inglês e foi para a casa do Daniel. Lá pelas 3 da tarde,
ela e o Daniel voltam lá no curso de inglês, pegam o Andréas e vão os três para o shopping. Como era aniversário da Suzane no fim de semana, ele queria comprar um presente para ela, mas ela acabou não gostando de nada, então eles foram deixar o Andréas em casa. A Suzane havia dito para a mãe que tinha monitoria na faculdade, que só chegaria à noite. Tanto Marisa quanto Manfred jantam. Andrés espera eles dormirem, coloca os travesseiros embaixo do edredom, desce, liga para o Daniel e pede que ele vá pegar ele lá na casa para eles irem na Red Play, que é uma lan house, para ele jogar Counter-Strike. Era em torno das 10h30 da noite. O Daniel vai até a casa e busca o Andréas. O Andréas pega o mobilete, que, com o dinheiro da mesada dele e a habilidade do Daniel, eles montaram juntos, ficava escondido na casa dos cravinhos. Os pais dele jamais deixariam ele ter uma, então ficava sempre na garagem dos cravinhos. O Astrogito permitia que ficasse lá, mas sob a condição de que a Suzane e o Daniel acompanhassem o Andréas quando ele fosse pilotar. Eles vão todos para a Red Play. O Daniel tinha dito que, como presente de aniversário para Suzane, ele ia levar ela para um hotel. Então o Andréas fica na lan house, a algumas ruas dali. Eles encontram o Christian, que estava ali, só esperando por eles. Os três vão em direção à casa dos von Richthofen, no caso da Suzane, ela dirige. Os irmãos colocam luvas cirúrgicas que a Suzane pegou da mãe sem ela saber. Também colocam meias de nylon, meias calças, no rosto, para não deixarem fios de cabelo em algum lugar. Na mala do carro estão 2 barras de ferro. Elas foram feitas de cantoneiras de estantes de ferro, aquelas com furinhos. Eu vou deixar uma foto no blog para vocês entenderem. O Daniel cortou elas no meio, fixou, lhes deu uma lixada, completou com madeira e fez daquilo uma arma. Eles chegam na casa. O vigia da rua, Francisco Genivaldo, vê o gol de uma moradora do 232 entrando na rua. O jogo do Corinthians e Flamengo estava acabando. O time dele, paulista, ganhava de 1-0. Suzane abre a garagem de frente da casa com um controle remoto. Os três saem do carro, entram na casa. Suzane se certifica de que os pais estão dormindo. Os 2 sobem após ela sinalizar. Daniel vai para o lado de Manfred, Christian para o lado da Marisa. O primeiro a ser golpeado é Manfred. No IML não foi possível determinar quantas pancadas foram. Christian também começa a golpear Marisa. Ele fecha os olhos enquanto bate. Manfred havia virado um pouquinho, porque talvez ia mudar de posição na cama, e aí ele é acertado em decúbito dorsal, de barriga para cima. Os 2 começam a fazer um barulho muito alto. O traumatismo craniano grave ocasionou que a língua se soltasse da base da boca, travando o ar, o que causou sufocamento e o barulho que eles estavam ouvindo. Eles, obviamente, não sabiam daquilo, ficaram desesperados. O Daniel correu para o banheiro, pegou umas toalhas de rosto, molhou e colocou no rosto do Manfred para abafar o som. Ele desce, pega uma jarra laranja no armário da cozinha, sobe de 2 em 2 degraus, volta no banheiro, enche a jarra e joga tudo no rosto do Manfred. O barulho para. Ele começa a limpar o rosto do Manfred com a toalha. O Christian também coloca uma toalha molhada no rosto da Marisa, mas o som dela não para. Ele desce as escadas perguntando pelos sacos de lixo. Antes deles chegarem, eles pediram para Suzane para deixar sacos de lixo disponíveis para eles. Então, a Suzane aponta para um tapete no pé da escada. O Christian pega o saco, sobe de novo, coloca na cabeça da Marisa, empurra a toalha para dentro da boca e fecha o saco. Aí o barulho cessa. Está tudo em silêncio. Enquanto isso, a Suzane lá embaixo coloca uma luva cirúrgica na mão esquerda, já que ela é canhota. Já tinha separado, o saco de lixo. Depois mexeu em algumas coisas no escritório, senta no sofá, esconde a cabeça entre as mãos e espera. O Daniel abre o fundo falso do closet, como o Suzane ensinou para ele, pega um revólver Rossi 38, joga as joias pelo quarto, coloca a arma e a munição em cima da cama. O Christian, enquanto isso, esvazia a cômoda. A Suzane, lá no escritório, pega a pasta de couro da Marisa, que ficava lá, abre com segredo, tira de dentro uma caixinha branca e coloca na prateleira. O Christian, ele tira a arma da cama e coloca ao lado, na mão de Manfred. Depois coloca a munição. Os irmãos descem e vão para o escritório. O Daniel vai na cozinha, pega uma faca, corta a pasta para a polícia não desconfiar de que quem tirou o dinheiro dela sabia a senha, um gênio, e deixa a faca na prateleira. Eles limpam os bastões de ferro na água da piscina, tiram a roupa, guardam tudo dentro de um saco de lixo, trocam de roupa, colocando a roupa que eles tinham chegado.
e vão embora no carro da Suzane. O Daniel vai dirigindo. O saco de lixo eles jogam no caminho. Christian desce na rua Macuco e vai ali para casa andando. Daniel e Suzane vão para um motel. O combinado com o Andréas era ele ligar quando ele terminasse de jogar. Quase 3 da manhã, ele liga pedindo para ele no Red Play, porque já estava fechando. Então a Suzane e o Daniel vão lá buscá-lo. O Andréas vai andando de mobilete mais um pouco até a casa dos cravinhos. De lá eles se despedem e tanto a Suzane quanto o Andréas vão para casa. Às 4 da manhã, o policial Alexandre Paulino Boto recebeu, via Copom, um aviso de ir à rua Zacarias de Góes, 232, verificar um furto em residência. Quando o policial chega, ele pergunta se alguém chegou a entrar na casa. A Suzane diz que não. Só viram que a porta estava aberta, a luz acesa, o que não era muito comum, e saíram. Um policial fica com os irmãos do lado de fora da casa, enquanto o Boto e um outro policial entram. No andar de baixo, o escritório estava todo revirado, mas a sala estava em ordem. Subiram. O quarto da filha, ok. O do filho, também. Havia no meio da cama alguns travesseiros cobertos por um lençol, simulando ter alguém deitado. O quarto do outro lado do corredor era o quarto do casal. Na cama estava o homem com um braço direito para fora da cama, barriga para cima, pés cruzados, uma arma no chão, bem abaixo da mão dele. A mulher estava com um saco na cabeça. Ele desceu as escadas e foi para fora da casa. A Suzane pergunta como estão os pais dela. Ele diz que estão bem. Como ela não tinha dito que os pais estavam em casa, ele achou aquilo estranho. Conversando com o sargento, eles acharam melhor chamar um resgate, que algum dos filhos podia passar mal a receber notícia dos assassinatos. Um rapaz chega, Boto chama, ele diz ser namorado da filha. O policial avisa a ele que os pais dela estão mortos. O Daniel pergunta se eles sabem se eles levaram alguma coisa, porque na biblioteca, no escritório, tinha uma caixinha que tinha muito dinheiro. Tinha $5.000 e R$8.000. Boto, novamente, acha estranho, mas só diz que nada ainda foi averiguado. O Daniel vai até os 2 irmãos. Não houve desespero, não houve gritos, não houve choro. Só houve uma pergunta, vinda da menina. E o que a gente faz agora? O subdelegado Dr. Daniel Corren, da 27ª, estava de plantão e é chamado. A área toda foi isolada, e aí eles chamaram a perícia do DHPP. O Daniel liga por volta das 4h30 da manhã para o tio da Suzane, Miguel, avisa que entraram na casa e que tanto Marícia quanto Manfred estavam mortos. A mãe dele ouve, começa a passar mal. Ele então liga para o Rubens, que é um primo deles, e pede que o Rubens vá até lá na casa para saber o que estava acontecendo. A equipe formada pelo Ricardo da Silva Salada, pelo perito Agostinho Pereira Salgueiro, o fotógrafo Marco dos Santos Boy e os papiloscopistas chegam no local do crime em torno das 7h30 da manhã. A rua já estava tomada pela imprensa. Os filhos foram levados pelos policiais Boto e os que o acompanhavam para fazerem o boletim de ocorrência. O pai do Daniel, Astrogildo, foi quem começou a falar com a imprensa, da entrevista ainda ali no local. O Rubens chega, mas não consegue entrar, e ele conversa com o Astrogildo para tentar entender o que estava acontecendo. O Salada até comenta em uma entrevista, em várias que ele já deu, e que eu espero que ele continue dando, porque ele é maravilhoso, eu adoro ele. Se você não conhece, vale a pena conhecer, inclusive. O investigador Robson Feitosa costumava gravar os locais de crime para depois poderem estudar. Ele conversa com o Salada e aí começa a gravar. A porta da casa não tinha qualquer sinal de arrombamento. Quando se entrava na casa, a primeira coisa que você via eram umas longas palmeiras, a piscina, que ficava acima do nível da entrada de carros. A porta de entrada ficava em frente à piscina. Então, para se chegar na porta, você precisava subir uns 4 degraus de escada. À direita ficava a piscina, à esquerda a porta de entrada. Havia 2 janelas bem largas, uma de cada lado da casa, divididas pela porta da frente. A casa possuía 2 andares, uma garagem com 2 vagas nos fundos, onde estavam um Santana e um Gol, um modelo bem antigo. Também ficava a churrasqueira e o quarto da empregada. A porta de acesso possuía um enorme brasão entalhado na madeira. Via-se uma das janelas abertas, a do escritório. Tinha uma sala de estudos ao lado, nela vários papéis no chão, as gavetas todas abertas, vários armários revirados, mas os livros das estantes no lugar e aparentemente nenhum eletrônico faltando. O computador, aqueles ainda de mesa, estava lá,
uma pequena TV também, rádio toca-fitas, tinha uma bolsa feminina aberta, uma faca de cozinha em cima do armário. No chão, uma pasta de couro preta com alguns cartões de banco, chaves, tudo jogado no chão. O Salada olha primeiro tudo em volta. Ele gosta de, antes de começar a perícia, dar sempre uma geral, entender o local. A sala de estudos, ao lado do escritório, tinha as portas dos armários baixos abertas, mas fora isso, nada no chão, as 2 mesas da sala de estudos arrumadas, tudo em seu devido lugar. Entrando mais na casa, tinha uma sala com forro de teto em madeira, tudo intocável, móveis de madeira, piso também em madeira, brilhante. Como diz o Salada, tudo tão arrumado que nem parecia com quem morava, muito menos uma casa com 2 adolescentes. Após a sala, havia um pequeno bar que antecedia a cozinha e a sala de jantar. O Salada sobe a escada que dá para o piso superior, onde ficavam as suítes. De um lado do corredor ficavam os quartos dos filhos, Suzane e Andréas. Do outro lado, o quarto do casal. Assim como quase o restante da casa, exceto o escritório, o quarto da Suzane estava arrumado, não tinha nada mexido, não estava nada faltando. Diversos bichinhos de pelúcia em cima do armário da TV e de som, um ursinho rosa colocado em cima da cama, meticulosamente arrumada. Uma garrafa de água na mesa de cabeceira, cama de solteiro, o banheiro limpo e com produtos ali que só provavam ser um quarto de menina. O quarto ao lado definitivamente era de um rapaz. A cama estava desarrumada, os travesseiros ali ainda estavam no meio, mas sem um lençol, porque o policial, o Boto, retirou o lençol. Tênis no chão, chinelo, algumas roupas jogadas no sofá, bem cara de menino mesmo. E um pouquinho ali mais bagunçado, mas também não faltando nada. A mesma coisa no banheiro, cheio de detalhes de golfinho. Tudo no lugar. Entre os quartos tinha um espaço com um sofá e uma TV, também intacto. Ao entrarem no quarto do casal, tinha uma caixa de joias, com algumas poucas no chão, mas bem próximas. Todas as gavetas da cômoda em frente estavam abertas e reviradas. No tapete, ao lado do homem de pijamas cinza, vestindo um conjunto de blusas e shorts cinzas, tinha um revólver. Ao lado dele, o que parecia ser uma pilha de lençóis. Chegando mais perto, podia-se ver um pé saindo dessa pilha de lençóis e dessa coxa vermelha quadriculada. O homem tinha uma toalha no rosto, o outro corpo tinha um saco preto de lixo na cabeça. Na mesa de cabeceira do lado do homem tinha um abajur, um telefone fixo, mas não tinha mais nada no chão. Na mesa de cabeceira do outro lado tinha um abajur aceso, uma jarra laranja com um pouco de água, algumas revistas, um relógio de mesa em formato de galinha, umas óculos de sol e uma caixa de cigarros da marca Free e um cinzeiro. Além do pé para fora da coberta, também era possível ver um braço, uma mão, abaixo do travesseiro, numa posição como se estivesse dormindo. O Salada retira com cuidado o saco de lixo e vê uma toalha, do mesmo jogo que a toalha do homem. A princípio, o Salada imaginou que aquilo poderia ser uma morte por disparo, afinal, tinha uma arma. Poderia ser um homicídio seguido de suicídio. Mas ao retirar a toalha, ele entendeu que a morte foi por espancamento com algo, como um bastão. A mulher, que vestia uma blusa verde musgo e uma calça vermelha, tinha massa encefálica grudada no cabelo. Ela tinha apanhado. E muito. Os dedos da sua mão direita estavam sobre o peito, com lesões contundentes, com sangue. A toalha havia sido enfiada na garganta da vítima. O perito decide, então, começar os exames perinecroscópicos, que é aquele exame que eles fazem externamente no cadáver, pelo homem, pelo Manfred. Se fosse um homicídio seguido de suicídio, quem teria colocado a toalha no rosto da vítima? Então, tudo indicava que era um homicídio e que mais de uma pessoa cometeu esse homicídio, porque, afinal de contas, 2 pessoas estavam mortas e uma sozinha não conseguiria matar 2 pessoas ao mesmo tempo. Pelo menos não com o tipo de instrumento usado. O fato do rosto ter sido coberto indicava que quem matou conhecia as vítimas. Haviam ferimentos corto-contusos no rosto causados por choque, algo deslizante de alta pressão, ferimento na têmpora direita e um corte profundo atrás da cabeça. No teto tinham respingos de sangue, então dava para você perceber que era um objeto que deu velocidade às manchas de sangue, portanto, era realmente algum bastão ou alguma coisa nesse sentido. O crânio do Manfred estava quebrado. Salada calculou a hora da morte entre as 10 e a meia-noite, levando em conta a rigidez e a temperatura dos corpos, levando aquilo ali como um parâmetro.
Depois, acabou se provando que aquele lapso de tempo estava corretíssimo. Naquele momento, não dava para saber qual teria sido a arma usada, mas deveria ser algum corte contundente, porque fez cortes, além de ter machucado. Não tinha nenhum sinal de defesa. Na Marísia, o Salada notou que o propósito da toalha, pela ponta ter sido enfiada na boca, era o de sufocar. Ela tinha ferimentos contusos na região à direita, que fica acima da cabeça, até quase a base do crânio, na região acima do ouvido. A Marísia tinha recebido muito mais pancadas que o Manfred. O crânio dela estava em pedaços. Os dedos da mão direita também estavam bem machucados. A análise das manchas de sangue demonstravam que a Marísia ela se desviou de alguns golpes, indo com o corpo mais para o meio da cama. Isso não quer dizer que ela fez de propósito. Acho que foi inconscientemente. Ela foi virando o corpo dela enquanto ia apanhando. Na cabeceira, além de massa encefálica, também tinham marcas do objeto usado para matá-la. O crânio do lado esquerdo dela literalmente afundou. Toda a região direita, acima da sobrancelha, sofreu um afundamento muito profundo. Os ferimentos e as hipóstases, que são manchas que surgem no pós-mortem, é basicamente um acúmulo de sangue onde o corpo estava apoiado no momento da morte. Então, esse acúmulo, essas hipóstases, mostravam que o casal estava deitado em decúbito lateral esquerdo, um atrás do outro, no sentido ali do quarto, da janela do quarto, né? Então, eles estavam deitados de ladinho esquerdo, um do lado do outro. Infelizmente, a Marisa demorou mais para morrer e sofreu bem mais também. E aqui, eu até quero deixar bem claro para vocês, para quem já ouviu sobre esse caso, nutre teorias da conspiração, de que eles reagiram, de que eles sentaram na cama, a Marisa tentou se defender, que ela falou o nome da Suzane, ou fez alusão aos filhos. Isso não aconteceu. Eles não viram nada, eles não tiveram tempo de falar nada, não tentaram se levantar. Foi algo, gente, muito brutal, foi muito rápido. Então, se você já ouviu ou se você criou na sua mente essas teorias, isso não é verdade. Não deu tempo nem deles entenderem o que estava acontecendo. Quem quiçá falar o nome de alguém ou levantar, isso não aconteceu. Não há nada em livro, no processo criminal, não há nada em lugar algum, em laudo algum, que corrobore a teoria de que eles tenham tido algum tipo de reação. O revólver era da marca Rossi, uma calibre 38, tambor para 6 munições, cabo de madeira, mas só haviam 5 balas. O Manfred ele tinha posse de arma desde 1976 e registro de 2 armas Rossi, o revólver e uma espingarda com 2 tiros também de calibre 12, ambos adquiridos em 1995. O quarto do casal, além da cômoda com as gavetas abertas, as bijuterias espalhadas ali bem perto dos pés da cômoda, não tinha nada mais desalinhado. Os perfumes e os relógios que estavam acima da cômoda estavam organizados. Foi uma bagunça organizada. O cômodo também possuía um closet e no fundo tinha um banheiro. À esquerda do closet tinha um cabideiro com prateleiras embaixo e na última existia um fundo falso, que aquele fundo falso só quem conheceria, além do marceneiro e das vítimas, eram os moradores da casa. No lavabo do primeiro andar foi encontrada uma bituca de cigarro da marca Minister, jogada dentro do vaso sanitário. Os fumantes da casa fumavam a marca Free, como eu falei, todos eles fumavam. Então, aquele cigarro era de uma marca diferente, então de quem era? No escritório também tinham vários cheques dentro de um envelope para serem depositados, no valor total de R$ 4.700 a favor do Manfred. A equipe de investigação de plantão que chegou no local foram a doutora Renata Helena da Silva, os investigadores Alexandre, Marcos, Marcelo e Walter, o titular da equipe, Dr. Ricardo Ganais, e o chefe da equipe de investigadores, Sérgio e o Robson Feitosa, que, como eu disse, gravou todo o local do crime. Todos eles eram da 27ª HSU. A perícia externa da casa foi feita pelo perito criminal Salgueiro. Os muros eram muito altos, então assim, não tinha qualquer marca neles de alguém que tenha tentado subir ou de que alguém tenha botado pé ou mão, não existia. Na janela do escritório que estava aberta, se viam sim marcas de tênis na parede externa, abaixo da janela.
O investigador Sérgio mandou chamar rapidinho o Astrogildo Cravinhos, que estava lá do lado de fora, lembra, dando entrevista? Pediu para ele vir. O Astrogildo diz que sabia que tinha uma caixinha que tinha R$8.000 no escritório, também conhecia o marceneiro que fez todos os móveis da casa, e aí o investigador foi deixando o seu Astrogildo ir falando. Ele foi falando que o seu filho mais novo, Daniel, namorava a Suzane há muito tempo, eles viajavam para a chácara dos von Stoffen nos fins de semana sempre, a Marisa era muito rígida com os filhos, mas o Manfred era bem mais flexível, nunca ouviu qualquer desentendimento entre o filho e os sogros, o seu filho do meio, Christian, era investigador da polícia, da GOI, aí depois, na verdade, era um colaborador, e aí no fim era só um informante mesmo. Todos os vizinhos ouvidos no dia diziam a mesma coisa. Eles eram fechados, os filhos às vezes eram vistos fumando maconha, mas nada assim que se sobressaísse. Para o policial Boto, a Suzane disse que não havia entrado na casa. Porém, na delegacia, ela falou sobre a pasta, sobre o corte na pasta e sobre o quanto estava faltando. Então, da delegacia, o investigador ligou para o Salada e pediu que ele verificasse a pasta. Ela era de couro, estava deitada. Então, o rasgo, à primeira vista, quando você entrava ali no escritório, não dava para ver. O corte tinha sido feito por uma faca lisa, não a serrada que estava na prateleira do escritório. O boletim de ocorrência foi feito na 27ª, às 6 da manhã do dia 31, por Suzane, Andréas, Daniel e o Astrogildo. A Suzane, depois de trocar beijos e carinhos com o namorado, tirou um cochilo lá no ombro dele. O Andréas ficou ali sentado, encolhido. O Dr. Neujorras Relo foi quem tomou o primeiro depoimento da Suzane, o Dr. Ricardo Ganais, o de Andréas, e a doutora Cíntia Tucunduva, o do Daniel. Durante todo o tempo na delegacia, o casal esteve junto, dando beijinhos, dando uns abraços. Nesse primeiro depoimento, a Suzane diz que chegou em casa, viu as luzes acesas, ficou com muito medo e ligou para o Daniel. E aí ele disse para ela ligar para a polícia militar. A doutora Cíntia assume a investigação e, para ela, toda aquela história estava muito mal contada. O saco de lixo na cabeça da Marísia era muito estranho, além de serem muito parecidos com os da própria casa. O pacote, o rolo, os sacos de lixo, tudo ficou em cima da cama. A jarra laranja também a intrigava, porque as vítimas levariam uma garrafa com água para o quarto, mas não levariam os copos. Os cadáveres estavam molhados, então os assassinos tentaram lavar eles, mas como eles sabiam onde tinha a jarra? E tinha os carros também. Na frente da casa havia uma garagem com 2 vagas. O carro da Marísia, uma Blazer, estava na garagem, já de frente, como ela gostava de deixar aberto. Estava com o controle do portão dentro. Era só entrar, ligar e sair. Depois de fazerem boletim de ocorrência, todo mundo foi liberado. Mas a perícia ainda estava sendo feita. Então, um pouco mais tarde, o Dr. Ganais mandou buscar os 3 de novo, que estavam lá na casa dos Cravinhos, para serem ouvidos em depoimento. Os 3 foram separados. O Andréas foi para a equipe H-Sul, a Suzane para a C-Sul e o Daniel para a A-Sul. A Dersa, após saber do ocorrido, enviou advogados para acompanharem os filhos de Manfred, a doutora Wanda Aparecida Garcia e o Dr. Denivaldo Barney. No primeiro depoimento, o Andréas relata: acordou às 6h40 da manhã, se arrumou. Às 6h55, saiu com o pai para ir para a escola. Era o pai que o levava todo dia. Ele assistiu às aulas no Colégio Vértice até às 3:45 da tarde. A irmã foi buscá-lo, como todos os dias. Chegaram em casa por volta das 13 horas. Almoçaram com a mãe, como todos os dias. O pai não almoçava em casa. Às 1:55, a irmã o levou para o curso de inglês, que acabava às 3. O Daniel e a Suzane foram pegar ele. Os 3 foram para o shopping Ibirapuera, para o Andrés comprar um presente de aniversário para a Suzane. Eles chegaram em casa ali por volta das 10:45. A Suzane saiu às 5. Ela falou para a mãe que estava indo para a monitoria da PUC. Às 18 horas, a mãe chegou em casa. Por volta das 6h40, 6h50, o pai também chegou. Os pais jantaram às 8. Mas como ele tinha comido um lanche, ele não jantou. Ficou no quarto vendo os Simpsons. Enquanto tomava banho, às 9, o pai foi no quarto da boa noite e depois às 10, a mãe foi dar o boa noite. Essa foi a última vez que ele os viu. Mais ou menos às 10h30, ele colocou alguns travesseiros embaixo do lençol para parecer que estava dormindo. Ele já tinha combinado que ia no Red Play escondido, porque os pais não deixavam ele sair à noite para jogar. Ele desceu, foi no escritório e ligou para o celular da irmã. A Suzane passou o celular para o Daniel, e o Andrés avisou que já estava pronto, que podiam ir buscá-lo.
O Daniel foi sozinho. No caminho, ele disse que ia levar a Suzane a um motel para comemorar o aniversário dela. Eles deixaram o Andréas na Red Play e combinaram um horário para ir embora. Às 2h50 da manhã, ele ligou para a irmã, que disse que estava no motel, mas já estava indo embora. Eles deixaram o Daniel em casa, foram embora. Chegando em casa, um pouquinho antes das 4. A casa tinha alarme, mas estava desligado. Também tinha botões de pânico pela casa que funcionavam. Quando eles chegaram em casa, as luzes estavam acesas, a porta estava destrancada e a janela da biblioteca, do escritório, também estava aberta. Então ele não chamou para os pais, porque ficou com medo, e também não apertou o botão de pânico da biblioteca, e a irmã não deixou ele subir as escadas. Ele saiu de casa, a Suzane também, e aí a Suzane ligou para o Daniel. Quando o Daniel chegou, eles ligaram para o 90. A irmã ficou ali ligando para o número de dentro da casa, mas ninguém atendeu. Souberam pelos policiais que os pais deles estavam mortos. E aí eles foram para a delegacia fazer um boletim de ocorrência e depois voltaram para a casa do Daniel. Quando o delegado apertou mais um pouquinho o Andréas, falando sobre o assassinato dos pais, ele chegou a pedir para ver as fotos, dos pais dele na cena do crime. Depois desse aperto, ele contou que ele fumava maconha com a irmã há mais ou menos uns 7 meses. Às vezes eles fumavam na caixa d'água da casa. Ele sabia que a irmã ia a motéis. Ele mesmo, uma vez, tinha ido escondido com eles para saber como era. Também contou que ele tinha uma mobilete que ele montou com o Daniel. Na noite anterior, ele tinha usado a mobilete. O Daniel pegou ele, foi para casa, pegaram o mobilete. O Daniel e a Suzane foram seguindo ele no carro da irmã. E enquanto a irmã não chegava para pegar ele no horário que ele ligou, ele ficou dando umas voltinhas ali perto da Red Play. Depois, foi seguindo o carro da irmã até chegarem na casa do Daniel. Já no fim do depoimento, cansado, ele falou sobre o assunto da relação da irmã e do Daniel. Os pais não aceitavam o namoro. A irmã encontrava ele escondido e ele sabia, ele ajudava. Indo para casa, a Suzane comentou com ele que gastou uns R$300 no motel colonial e que depois de deixá-lo na Red Play, ela voltou em casa lá pela meia-noite para pegar R$100 para o motel. Ela subiu lá no quarto, viu se os pais estavam dormindo, pegou o dinheiro e saiu. Ao chegarem, as luzes estavam acesas, a porta estava aberta e a janela também estava. Vários papéis estavam pelo chão, móvel com porta aberta, gaveta aberta e tinha uma pasta marrom com um corte perto do fecho. Essa pasta estava no chão. Ao lado dessa pasta tinha a chave reserva da casa, que era da mãe dele. A pasta era onde ela guardava dinheiro, onde ela guardava essa chave reserva e ela também guardava alguns cheques que ela recebia. Essa pasta tinha segredo e ele também viu que tinha uma faca e que a faca que estava lá era uma faca da cozinha. A Suzane e o Daniel tinham pedido para o Andréas proteger o Daniel porque, como ele ficou 30 dias lá na casa, ia ter digital dele por tudo quanto é lugar e a polícia podia desconfiar dele. Mas isso ele não contou para o delegado. Na sala de espera da HSUL, Suzane e Daniel se beijam, se abraçam, cochicham, sorriem. Nem parecia alguém que tinha acabado de perder os pais e não tinha nem 24 horas. O advogado Denivaldo Barney, de quem ouviremos bastante, acompanhou o depoimento da Suzane. Ele trabalhava na DERSA, conhecia o Manfred. O delegado, Dr. Alvin Spínola, a ouviu. Ela estava no primeiro ano de Direito da PUC, tinha um ótimo relacionamento com os pais, com o irmão, que tinha horários bem mais controlados que ela e não podia sair à noite. A casa tinha sensores infravermelhos na porta de entrada e entre a sala e a cozinha também tinha, no hall. Também tinha botões de pânico no quarto dela, do irmão, dos pais e no escritório. Quando acionados, eles davam um sinal para a empresa de segurança Graber. Os sensores estavam desligados para que a empregada tivesse acesso à casa. Também tinham câmeras de segurança na porta de entrada, mas elas não gravavam. A mãe tinha tido várias empregadas nos 2 anos que elas moravam ali naquela casa. Então, ela e a mãe tinham sido seguidas por um escorte azul de vidros escuros alguns dias atrás. Uma ex-empregada tinha roubado dinheiro de dentro da casa. Então, a intenção dela nesse primeiro momento era que a polícia acreditasse que a culpada dos crimes era uma das empregadas que ou já tinham trabalhado na casa ou que estavam trabalhando na casa, ou então alguém relacionado a elas, como um marido. No dia 30, ela tinha saído às 5 da tarde, foi para casa do namorado, assistiram TV até umas 18, foram a uma Blockbuster alugar um filme, mas não se entusiasmaram com nada, foram devolver uma máquina de cabelo para o Christian, o irmão do Daniel, ficaram lá uns 15 minutos e foram embora.
o Andréas ligou às 10h30, dizendo para ir buscá-lo. Ele saía escondido pelo menos uma vez na semana para jogar Counter-Strike, então Daniel foi pegá-lo. Os dois voltaram para a casa dos cravinhos. Andréas pegou a mobilete, que tinha sido um presente dos cravinhos para ele, que o Daniel montou, e aí foram todo mundo para o Red Play. À meia-noite, ela foi em casa pegar uns R$100 na mesa de estudos. O Daniel ficou no carro esperando. As portas estavam fechadas e, tirando a luz da varanda e do abajur da sala, todas as outras estavam desligadas. Ela foi no escritório, ouviu se tinha algum recado, foi no banheiro e saiu. Ela foi com Daniel na Raposo Tavares procurar um motel, mas eles acabaram decidindo ir para o Colonial. Chegaram lá 1h30 da manhã, pediram suíte presidencial, pagaram R$315 e saíram às 2h40 da manhã. Buscaram o Andréas, ele deu mais algumas voltas na mobilete, a mobilete e o Daniel ficaram na casa dos cravinhos, e aí por volta das 4 eles chegaram em casa. A porta da frente estava aberta, as luzes da cozinha e da sala estavam acesas, a biblioteca estava bagunçada. Uma pasta com dinheiro estava rasgada e estava vazia. Ela saiu de casa, foi até a piscina e ligou para o namorado. Ele pediu que ela não entrasse mais na casa, que ele ia para lá. Ela também confirmou ao delegado que a arma encontrada era do pai dela. No motel, eles não fizeram sexo. Eles namoravam há 3 anos, os pais aprovavam o namoro, ele sempre ia na casa dela, confirmou que ela e ele usavam drogas, mas o irmão não. Então, a intenção nesse primeiro depoimento da Suzane era, com certeza, que a polícia desconfiasse das empregadas. Inclusive, ela fala também, nesse depoimento, que tinha uma empregada que estava insistentemente ligando para Marísia, cobrando um dinheiro que ela estaria devendo para essa empregada, que se chamava Diana. Inclusive, também foi ouvida depois. Antes de ir embora, a Suzane perguntou ao diretor do DHPP se ela já podia vender os carros. E se ela, o namorado e o Andréas podiam viajar para Boiçucanga, que é uma praia em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Ele, claro, desacreditando do que ele estava ouvindo, falou que não pegava nada bem, o que era óbvio, né? Não precisava nem ele falar. Em outra sala, a doutora Cíntia Tucunduva ouviu Daniel. Ele tinha um ótimo relacionamento com os pais da Suzane. Ele ia lá na casa umas 2 vezes por mês por causa dos horários dela. A Suzane chegou na casa dele às 5. Eles saíram para comprar ração para o peixe. Voltaram. Depois foram na Blockbuster, mas aí não alugaram nada. Voltaram para casa e esperaram o Andréas ligar. Depois de deixar o Andréas na Red Play, foram na Raposo Tavares procurar um motel. Mas eles mudaram de ideia e aí decidiram ir para o Colonial. Como lá era muito caro, eles foram na casa da Suzane pegar dinheiro para completar. Ele ficou no carro esperando uns 10 minutos por ela, mais ou menos. Foram para o motel, ficaram um pouco e saíram para buscar o Andréas. Eles deram algumas voltas com ele e com a mobilete. A Suzane deixou ele em casa, mas logo em seguida ligou falando que a casa estava revirada. Ele mandou ela ligar para o 90 e foi para lá. E eles ficaram lá ligando, esperando que o Manfred e a Marísia atendessem. Quando ele soube das mortes, ele ligou para o pai dele. Ele achava que talvez alguma empregada também estivesse envolvida. Perguntado o que eles fizeram no motel, ele respondeu que eles usaram a hidro, usaram a piscina e que depois transaram. Depois de ouvir tudo aquilo, a polícia não entendeu a diferença de tempo e a diferença das versões, as discrepâncias. Porque, vamos lembrar, não tinha nem 12 horas que tinha acontecido. E tanto a Suzane como o Daniel, apesar de ser basicamente a mesma história, mas a ordem das coisas que tinham acontecido eram diferentes. O Daniel dizia que eles tinham feito coisas, a Suzane que eles tinham feito outras coisas. Então, eles ficaram muito desconfiados. Ao ouvirem os vizinhos, descobrem que a polícia já tinha ido na casa a parar uma briga entre Manfred e Daniel alguns meses antes. No caso, aquela briga de setembro. Ela usava uma aliança de compromisso, ele não. Ela dizia não terem feito sexo no motel, ele dizia que sim. Então, aquilo ali já deu a eles indicações de que alguma coisa naquela história estava errada. O Miguel, irmão da Marísia, disse que a família acreditava que o namoro da Suzane tinha terminado há 7 meses atrás. Segundo funcionários do motel, que foram ouvidos no dia 3 de novembro, eles entraram 1h36 da manhã, do dia 31, e saíram às 2h55. Pagaram em dinheiro R$ 318,50, uma suíte com sauna, piscina, teto solar, cachoeira, hidromassagem, e eles tinham consumido uma Coca-Cola. Eles até chegaram a estranhar o fato deles ficarem tão
pouco tempo, porque era uma suíte que dava direito a 12 horas, e eles ficaram 1 hora, né? Então eles pagaram muito caro para ficarem muito pouco tempo, o que não era habitual. Mas não foi nada assim que chamou muita atenção deles. Os corpos foram para o ML no mesmo dia, deram entrada na parte da tarde. O Dr. André Ribeiro Morrone fez o exame necroscópico do Manfred e o Dr. Antônio Carlos Gonçalves Ferro de Marísia. Primeiro eles vão para a radiografia para saber se não tem algum projétil instalado no cadáver. Depois começa o exame externo e depois o interno. Manfred, 49 anos, 1,72 de altura, 80 quilos. Fraturas no crânio, fratura nas costelas, edema cerebral, ferimento no pescoço, no ombro, escoriação no dorso do 5º dedo da mão esquerda, afundamento da região parietal da cabeça. A conclusão do exame foi morte por traumatismo crânioencefálico causado por instrumento contundente. Hora da morte, entre 9 horas do dia 30/10 e 3 da manhã do dia 31/10. Marísia, 50 anos, 1,65 m. Teve afundamento do crânio do lado direito, exteriorização da massa encefálica, ferimento contuso no 2º e 3º dedo da mão direita, fratura na base do crânio e perda de massa encefálica. A conclusão do exame foi morte por traumatismo crânioencefálico causado por instrumento contundente. Hora da morte, entre 9 horas do dia 30/10 e 3 da manhã do dia 31/10. Muitos ferimentos cranianos, foi uma morte agônica. A polícia pediu que se grampeassem o telefone da casa das vítimas. Os enterros aconteceram no dia 1º. A roupa da Suzane, inclusive, é muito comentada. Ela estava usando uma calça de cós bem baixo, cinza, uma blusinha bem curta, tipo um cropped preto, uma tiara, toda de barriga de fora, como se estivesse indo para uma festa. Rubens, o primo irmão da Marísia, optou por caixões fechados. Eles foram sepultados no jazido 97 da família von Richthofen. No dia 31 de outubro, pela manhã, 10 horas após o assassinato dos von Richthofen, Christian Cravinhos vai no apartamento do amigo Jorge Ricardo. Ele queria comprar uma moto com dólares que ele tinha guardado para aproveitar a alta do dólar. E como ele estava com problemas no Bradesco, ele pediu para a moto ficar no nome do amigo para não correr o risco dele perder. O Jorge não viu nenhum problema nisso e eles foram para a loja. Eles foram para a loja Nahim, no Brooklyn, onde o Christian já havia comprado uma moto alguns anos antes. Ele escolheu uma Suzuki que daria para comprar com os $3.600 que ele tinha, em notas de 100. No decorrer do dia, o Jorge ouviu na TV que os pais da namorada do irmão do Christian tinham sido assassinados. Então ele correu para procurar pelo Christian, mas o Christian já tinha ido para o sítio da família da namorada dele. Uma denúncia anônima avisa a polícia de que o Christian estava de moto nova e estava com bastante dinheiro pelas ruas. A Suzane, nesse interim, pediu para a Reinalva, que era a empregada da casa há mais ou menos uns 2 meses, limpar o quarto dos pais. A única reação que Reinalva diz que viu dos filhos foi quando ela perguntou para o Andréas como ele estava. Ele respondeu: já era, acabou. Suzane, ela chegou aí na Dersa para tentar pegar as coisas do pai dela, como ela fez no consultório da mãe dela. Mas a polícia estava lá e não permitiu que ela retirasse nada. No dia de finados, dia 2 de novembro, a doutora Cíntia e o doutor Alvim vão para casa. A Suzane abre o portão de biquíni, que depois ela cobriu com short, cobriu com top. Na piscina tinha um pequeno grupo que estava fumando, ouvindo música. Ela entrou com eles pela cozinha, foram direto para o quarto dos pais. E aí ela vira para todo mundo e fala: bom, aqui morreram meus pais. Tipo uma visita no museu. Mostrou todos os cômodos, apontando as coisas com cigarro que ela fumava entre os dedos. O objetivo da visita era ver se pela casa tinha algo similar ou que foi usado como uma arma. Chega o dia do aniversário de 19 anos da Suzane. Ela, Daniel e outros 2 casais, primos dela, vão para a Vargem Grande Paulista, onde o sítio da família ficava. A Suzane acaba sendo novamente chamada depois na delegacia. Nesse segundo depoimento, ela diz que sentiu falta da chave mestra do pai, do controle da garagem da mãe, algumas joias, $8.000, R$5.000 e €1.000. Só ela e o irmão sabiam do fundo falso. A mãe nunca proibiu o namoro dela, até porque ela e o Manfred tinham se casado sem que os pais dele soubessem ou quisessem, porque ela era pobre. E os pais dela não queriam que ela casasse com um alemão. Devido a isso, a Marisa não tinha muito contato com a sogra, a mãe do Manfred. Apesar dela dizer isso, até onde eu pesquisei, tanto os pais da Marisa
quantos do Manfred estiveram no casamento dos dois. O pai do Manfred morreu um pouco depois, inclusive. Até algumas joias da família von Stoffen foram dadas de presente para Marisa. E o Manfred também parece que tinha um bom relacionamento com a família. Então, não sei se o que ela diz condiz com a realidade. E a Marisa, ela sempre ia visitar a mãe. A mãe dela morava com um filho, né? Com o Miguel, o irmão da Marisa. O pai, ela diz que era um homem de coração enorme, um paizão, gostava muito do Daniel, mas ele também achava que ela poderia encontrar alguém melhor. Teve uma briga entre ela e o pai, mas os dois se desculparam. O pai nunca agrediu ela, nunca fez nada contra ela. Eles costumavam sim beber muito, diariamente. O pai bebia escondido, a mãe bebia mais cerveja e mais uísque. A bebida era a briga constante entre os dois. O pai tinha amantes, ela falou. E aí, novamente, eu não encontrei nada sobre ele ter casos e ninguém ouvido nesse processo em qualquer momento citou, mencionou ou avultou a possibilidade de que isso fosse verdade. O gerente da locadora Blockbuster foi ouvido e disse nunca ter visto eles, que eles não tinham cadastro na loja e nem eram clientes. Ana Maria, a secretária do consultório da Marisa há 7 anos, falou que a Marisa era bem-humorada, extrovertida, tinha muitos pacientes, era reservada. Comentou que ela não gostava do namorado da filha e que a Suzane praticava artes marciais. Era tudo que ela sabia. 10 dias antes, o Manfred tinha dado uma palestra na Faculdade de Engenharia, em São Carlos. Então a polícia foi até lá para conversar com um amigo e o professor da faculdade, o Walter Nimir, o mesmo que tinha chamado ele para trabalhar na Dersa e que tinha saído por problemas de saúde. Ele disse que o Manfred estava muito preocupado em prover os filhos, que ele era muito fechado. Ele estava chateado com a filha, porque ela estava faltando na faculdade, estava tirando nota baixa e estava namorando um cara que, para ele, era um desempregado de usuário de drogas. Ele estava até pensando em mandar ela para a Alemanha assim que as provas da PUC acabassem. Ele mostrou uma chave mestra, falou da segurança da casa. No dia 5 de novembro, a polícia volta lá na casa. O Daniel, que os atende, acompanha eles. Ele já estava usando a aliança de compromisso novamente. Eles pegaram um atiçador da lareira. Olharam a despensa, tiraram digital, verificaram o lixo. O colchão da cama ainda estava lá, mas jogado do lado de fora. Tinha algumas caixas de madeira, de joias também. Quando a Suzane vê as caixas, disse que a empregada jogou fora, sem a sua autorização, e pediu para ficar com algumas de lembrança. Pegou as maiores. Foi quando o delegado teve certeza do que ele já desconfiava. Ela estava envolvida. O Christian, pela manhã do dia 5, voltou na loja, na Nahime, para deixar a moto, dizendo que ela estava precisando de um conserto e que depois ele voltava para pegar. No dia 6, o Astrogildo também foi depor. Ele falou que o filho dele era modelista, que ele cursava o 1º ano de Direito na Unip, mas trancou, que ele construía aeromodelo para competição e recebia por isso, que tinha ficado em 5º lugar numa competição na Ucrânia. Ele mesmo, o seu Astrogildo, era presidente da Confederação Brasileira de Aeromodelismo. Daniel conheceu Suzane no Ibirapuera. Ele se dava muito bem com Stoffen, não sabia que tinha alguma proibição de namoro, só sabia que tinham regras para os estudos da Suzane não serem prejudicados. O Andrés ia muito lá na casa dele, a mobilete ele tinha e ficava escondido na casa dele, mas ele só soube disso pouco tempo antes de tudo ter acontecido. Também pouco tempo que ele sabia que o Manfred não conhecia essa mobilete e ele só permitiu o uso se o Daniel e a Suzane vigiassem o Andrés. O casal, o Manfred e a Marisa, tinham dito para ele que eles tinham bastante dinheiro em casa. Mostrou uma pasta, né? E o Manfred disse uma vez que não tinha mais intimidade com a esposa. Então, realmente, pareciam bem próximos, né? Ele contou só para ele, não tinha contado isso para mais ninguém. Ele os viu pela última vez no dia 3 de julho, que é o dia do aniversário dele e do Andréas, que eles tinham comemorado juntos. Daniel, Suzane e Andréas não usavam drogas. O Daniel só fumava um cigarro mentolado. Então, assim, ele nunca tinha visto que dentro da casa dele, os 3 fumavam maconha. Nunca sentiu cheiro, não sei como. Nunca sentiu cheiro, nunca viu nada. Como? Não sei. No dia 30, ele estava vendo novela. A Suzane e o Daniel estavam na casa dele desde as 18 horas. Eles alimentaram os peixes. Ele ouviu o Daniel dizer que iam pegar o Andréas, deixar ele na Red Play e depois eles iam para um motel. De madrugada, o Daniel ligou pedindo ajuda. E quando ele chegou lá na cena, os 3 estavam chorando muito, estavam muito desesperados. Completamente diferente de como o policial diz que eles estavam.
O padrinho da Suzane, o José Carlos, também depois. Ele conhecia o Manfred desde 1977. Eles trabalharam juntos na Promon, na Senec. A Marisa tinha feito especialização em Heidelberg, na Alemanha, e o Manfred tinha conseguido uma bolsa de estudos também numa cidade da Alemanha. A Marisa era atenciosa, afetuosa, preocupada, equilibrada e muito ligada na filha dela. Queria que a filha fosse estudar na Alemanha, mas a Suzane não quis e ela estava muito preocupada com o namoro da filha. O casal em si se dava muito bem, nunca tinha ouvido sobre traição, sobre briga, sobre desentendimento, nada além do normal. O Manfred tinha vindo para o Brasil muito criança, então ele era muito reservado, o que ele achava que era justamente por causa dessa cultura alemã, mas ele era um pai muito presente e era bem mais próximo do Andréas. Ele chegou a comprar um bugre para o filho andar no sítio, fez um lago para eles pescarem, como eu disse para vocês, e fez também um campinho de futebol. Ele se orgulhava muito do filho ser habilidoso em marcenaria. Ele tinha visto pela última vez no dia 30. Estavam planejando fazer um churrasco no sítio para o aniversário da Suzane. E comemorar também que o namoro tinha acabado, o que deixava a turca, né, como eu disse, ele sempre chamava a Marisa assim, muito feliz. Manfred bebia, nada fora do normal. Também nunca viu ele falando de mulheres de alguma maneira maliciosa. Depois de tudo que aconteceu, do crime, a Reinalva procurou Miguel e conversou com ele para entender como ficaria o emprego dela. Ele se comprometeu a pagar o salário dela e que ela continuaria trabalhando. E ela ficou realmente trabalhando ainda um bom tempo lá, mesmo quando o Andrés foi morar com um tio. O Rubens, o primo que reconheceu os corpos, cuidou do enterro. A melhor amiga da Marisa, Cláudia, disse que frequentava a casa. O Manfred era reservado, mas era muito brincalhão com quem ele era íntimo. Os filhos se davam bem, o Andrés era muito pegado ao pai e a Suzane estava tendo diversas brigas com ele. Ela conheceu o Daniel na casa. Os amigos, o casal, aceitavam tudo muito bem no início, mas como aquele namoro começou a se prolongar, o Manfred pediu que ele não fosse mais lá. E aí, no dia 6 de outubro, a Marisa tinha contado para ela que o namoro já tinha acabado já fazia um tempo. Então, ela até comentou também que a Suzane disse para a mãe ter visto uma mulher dentro do carro do pai na rua, mas que a Marisa não pareceu acreditar muito ou ficar muito abalada com aquele comentário, sabe? Mas acho que a Suzane estava ali tentando semear uma sementinha da discórdia dentro do casamento dos pais. Lembra que eu falei que chegou na polícia uma denúncia anônima de que o Christian tinha comprado uma moto e andava com dinheiro, né? Então, depois disso, a polícia foi direto para a casa dos Cravinhos. Mas Ostrogildo contou que depois de um problema com drogas, ele foi morar com a avó na rua Graúna. O Christian não estava em casa, mas a avó disse que ele costumava ficar com um grupo de amigos, então eles foram lá procurar. Eles o encontraram a um quarteirão dali e o levaram para a delegacia, mas dizendo ser para reconhecer alguns objetos furtos de roubo, não falaram nada para ele. Ao chegar na delegacia, que ele foi descobrir que não era bem aquilo. E aí ele começou a ser indagado sobre a compra da moto, que primeiro ele negou saber de qualquer moto, né? O dono da loja, o Marcos, foi então chamado. E aí o delegado pediu para o Marcos olhar para o Christian, e aí na hora ele reconheceu, era um homem que tinha comprado a moto. Com o reconhecimento positivo, o delegado apertou o Christian. E aí ele admitiu ter ido à loja, mas para ajudar um amigo a comprar a moto. Ele não sabia que o Jorge já tinha sido ouvido. A história do Christian começa com ele indo na Red Play 10 horas da noite. Ficou uns 50 minutos lá e foi embora. E aí ele foi andando até em casa e ficou até mais ou menos 1h30 da manhã vendo TV. Uma amiga, a Cristiane, ligou pedindo ajuda. Um outro amigo, chamado Daniel, numa briga de braço, de brincadeira, com outro amigo deles, se machucou. E eles foram correndo para o Hospital São Paulo. Saíram 4 da manhã de lá, pararam em uma farmácia e depois fizeram lanche no McDonald's. No dia 7, os peritos, Salgado, o Salada e o Hermínio, os 3 peritos voltaram na casa para pegar a cabeceira da cama do casal. E aí lá estava a Suzane, o Daniel e o Andrés. O Daniel que atendeu eles e ficou acompanhando como se fosse ali, o dono da casa. O Christian estava na delegacia prestando esclarecimento, então o delegado achou por bem convocar os outros 3. Enquanto a Suzane, o Daniel e o Andrés eram encaminhados para a delegacia, o Christian continuava negando participação em algo. Ele pediu para o amigo colocar a moto no nome dele porque tinha perdido os documentos. O dinheiro dado no pagamento eram de presentes dados pelo pai, pela mãe, pela avó e de uma bateria que ele tinha vendido. Eram tudo nota pequena. Se ele estava com Cristiane, então vamos chamar a Cristiane.
E aí ela contou que ela encontrou com o Christian, 1h40 da manhã, ela estava estacionando o carro, viu ele na janela fumando, chamou ele para ir para o hospital. Ele foi dirigindo o carro dela, que ela estava muito nervosa. Eles saíram do hospital, foram numa farmácia, voltaram no prédio e aí decidiram ir no McDonald's. E aí chegaram mais ou menos de novo, umas 5h30 da manhã. No outro dia à tarde, ela viu ele de novo com uma moto, uma Suzuki. E aí ela achou estranho, perguntou para ele sobre a moto e ele começou a chorar, falando que ficava chateado das pessoas acharem que ele pudesse fazer algo errado e que a moto era de um amigo. E aí ele que contou para ela sobre o crime. Ele viajou e depois ela soube pela sogra dele que o Christian tinha contado que estava com ela entre 00h e 6h, mas não era verdade. O interrogatório do Christian continuava. Como o Christian até aquele momento não tinha confessado, o que eles fizeram? Tanto a advogada quanto a Suzane foram liberadas. Elas iam precisar só esperar um pouquinho, porque eles iam montar algum cordão de segurança para que elas saíssem, porque na frente da delegacia já estava apinado de repórter. Então, eles pediram para elas esperarem um pouquinho, que eles iam resolver e depois elas podiam sair. Mas elas não saíram. Christian confessou. Abre aspas. Suzane e Daniel planejaram tudo. Eu só participei. Fecha aspas. Foi assim que começou a confissão dele. A ideia surgiu 2 meses antes. O jeito que os pais da Suzane tratavam o namoro era motivação. A Suzane apanhava muito dos pais porque eles não aceitavam o namoro. Então, só com eles 2 mortos, eles poderiam ficar juntos. Ele não conseguiu dizer não para o irmão. As armas do crime foram jogadas num saco de lixo, na esquina da Vieira de Moraes, com a Avenida Vereador José Diniz. Ele recebeu $3.600, 600 euros e R$3.000. O plano era depois eles fazerem uma sociedade e abrir um negócio com dinheiro da herança. Sem ter mais qualquer outra opção, a Suzane acaba confessando. O tio dela, o Miguel, estava escondido e aí ele ouviu tudo. De acordo com ela, a família era feliz, mas do nada os pais começaram a implicar com o Daniel. Então eles começaram a brigar muito. No Dia das Mães, o pai deu um tapa forte no rosto dela. Quando os pais viajaram, ela disse que foram os dias mais felizes da vida dela. Mas quando eles voltaram, os 2 de novo começaram a ter que se encontrar escondido. Então, em agosto, a vontade de sumir com os pais cresceu muito. E 1 mês antes, o Daniel inventou lá as armas e chamou o Christian. Mesmo no dia, ela diz que se arrependeu, mas também não fez nada para impedir eles. Não viu os pais serem mortos, ficou lá só embaixo, esperando por eles. Eles simularam um assalto, o Christian pegou umas joias, pegou um dinheiro, colocou na mochila, ela ficou com uns R$300 para pagar um motel. Ela também diz que foi ela que pegou a chave mestre do pai que tinha sumido e que ela estava assim, confiante de que ninguém nunca desconfiaria, porque na cabeça dela, aquilo que eles fizeram era um crime perfeito. Assaltar uma casa, porém só desorganizar um cômodo. E tirar as coisas dentro de uma cômoda e jogar tudo praticamente no chão da cômoda, tudo que está em cima da cômoda ficar. Entrar na casa pulando uma janela, sendo que, como que vocês entraram primeiramente dentro da casa? Porque não arrombaram um portão, não tem uma tentativa, pelo menos, de arrombar aquele portão. Então, como é que vocês chegaram na porta de entrada? Então, assim, realmente não foi exatamente um falso latrocínio bem arquitetado. Como ela imaginou que aquilo não ia ser descoberto, eu não faço a mínima ideia, porque era tão óbvio que seria. Ela também diz que a motivação dela não era financeira, tinha sido o amor. Com as confissões, ou versões de confissões do Christian e da Suzane, faltava então o Daniel. Tudo tinha sido ideia dele. A Suzane estava triste, deu a entender que matar os pais era a única opção que eles tinham. Então, na última semana, ele montou as armas na oficina que ele tinha na casa dos pais dele. Ele pegou a jarra laranja na cozinha, ele passou a toalha no rosto do Manfred para que, de alguma forma, na cabeça dele, ele fazendo aquilo, as coisas iam voltar no tempo. Mas ele e a Suzane estavam já planejando o que eles iam fazer com a herança. Os investigadores saíram da delegacia em diligência na casa do Christian e na do Daniel. Na do Christian, foi encontrado 490 euros escondidos dentro da capa de uma raquete de tênis e $1.810 dentro de um aparelho de som. Na do Daniel, tinham $1.500 e R$700 dentro de um estabilizador. As joias estavam no terreno da chácara dos pais da namorada do Christian, no condomínio Porta do Sol, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco.
O pai dela, que era um oficial de justiça, foi avisado e aí foi todo mundo para lá. As joias estavam dentro de um saco de mercado, mas meio jogado, assim, como se tivesse sido arremessado. E aí dentro do saco tinha um colar de pérolas, um colar de rabo de elefante com 4 voltas, um par de brinco de argolas, 2 anéis, tinha bracelete, tinha uma corrente com pingente azul, uma corrente com uma letra M, um par de brincos com 3 pingentes, um outro par de brincos com detalhe em branco e um pingente com patuá. A prisão dos 3 foi pedida. A Suzane foi para a 89ª delegacia e os irmãos para a 77ª. A reprodução simulada foi marcada para o dia 13 de novembro. A reprodução foi realizada com os 3, seguindo a versão de cada um. A equipe foi formada pela delegada Cíntia Tucunduva. Peritos criminais foram Ricardo Salada, o perito Salgueiro, a doutora Jane, que era a chefe do departamento de perícia na época, os fotógrafos Edson e José Carlos Aloy e os desenhistas, o Flávio, que gravou toda a reprodução, o Leonardo e o Luiz Cláudio. O promotor de justiça, o Virgílio, que acompanhou também os depoimentos, estava lá presente. E o médico legista, o André Morrone, também estava na reprodução simulada. Todos os que atuaram como sendo as vítimas e os envolvidos eram também policiais. O primeiro na reprodução foi o Christian. Ele foi contando que ele só soube de tudo 3 dias antes, de como seria o crime. E aí ele tentou fazer o irmão desistir. Ele estava no banco de trás do carro, pegou os bastões no porta-malas, por dentro, né, baixando o banco, e aí ele e o irmão já desceram do carro com os bastões. Eles foram para o quarto do casal, ele ficou tentando pisar bem forte ou fazer algum barulho para os pais acordarem, mas ele foi repreendido. Na porta do quarto, durante a reprodução, ele chegou a pedir um copo de água. Ele começou a ficar muito nervoso, começou a se tremer. O Andréas estava na casa, durante a reprodução, no quarto dele, vendo da Atena, ao vivo. Transmissão, né, que estava acontecendo, do que estava acontecendo na casa dele. E aí a doutora Jane viu e mandou tirarem ele do quarto e colocar ele onde não tivesse TV. E aí, saindo do quarto, ele deu de cara com o Christian. E aí ele correu e abraçou o Christian naquela hora. Quando ele me viu na reconstrução, eu acreditava que ele fosse dar um murro. Mas na hora ele veio chorando e me abraçou, e eu abracei e começamos os dois a chorar muito. E ele falava assim, pô, cara, o que você fez? Eu falei, Andrés, me perdoa, mas e agora? Como vou ficar eu? Vocês vão embora, vocês vão ser presos, com quem eu vou ficar? Pô, eu amo você, eu também te amo, Andrés, mas, cara, não dá pra gente conversar aqui agora. Só, tipo, a única coisa que eu tenho pra te pedir, cara, é perdão. Eu tenho muita... Eu gostaria muito, é uma coisa que eu tô em dívida. É uma coisa que eu não vou atrás, né? Porque isso vai causar muito problema, mas eu gostaria muito de ter o perdão da Andrés, isso pra mim. A Marísia estava toda coberta. Depois das pancadas, ela começou a gemer e a roncar muito alto. O Daniel e ele molharam as toalhas no banheiro e colocaram nos rostos deles. Ele só colocou a toalha, ele diz que não enfiou na boca dela. Ele desarmou a cômoda, desceu para pegar os sacos de lixo e colocou um saco na cabeça dela. A intenção do saco, diz ele, era que se o Andréas entrasse na casa e fosse no quarto dos pais, ele não visse aquela cena e sofresse demais com aquilo. Quem deu o dinheiro para ele tinha sido a Suzane, ela tirou do bolso e aí ele guardou tudo na mochila. Ele chorou, disse que não tinha torturado ninguém, que estava apanhando muito na cadeia e que antes deles irem embora, ele deixou algumas pegadas na parede, né, para enganar a polícia, fingindo que alguém tinha entrado na casa pela janela do escritório. E aí também ele contou que foi Daniel que dirigiu o carro depois para eles irem embora. Depois do Christian foi a vez da Suzane. E o Salada ele conta que ela andava muito engraçado, porque ela agia igual um robô. Então assim, ela ia passo por passo. Ela só fazia o que mandavam ela fazer, como se fosse um robô mesmo. Até os movimentos dela eram bem robotizados. A Suzane começa contando como foi o dia dela. Igual todos os outros, né? Faculdade, buscar o irmão na escola, almoçar, leva o irmão no inglês, vai buscar, foram no shopping, depois foi pro Daniel. O irmão ligou, Daniel pegou ele, foram para Red Play, o André ficou lá, foram pegar o Christian. Quem dirigiu o carro era ela. No trajeto eles trocaram de roupa, colocaram as luvas, pararam na garagem, entraram na casa, ela subiu, os pais dormiam, ela desceu, ligou a luz, fez o sinal de positivo com a mão no pé na escada, foi para a despensa, pegou os sacos de lixo e deixou no hall.
abriu a pasta marrom com um segredo, tirou a caixinha branca que ficava dentro e aí colocou numa prateleira, fechou a pasta e sentou num sofazinho vermelho que ficava lá dentro e ficou esperando. Tampou os ouvidos, eles desceram, foram direto para o escritório, bagunçaram tudo, cortaram a pasta e aí ela viu o Christian pegando as joias. Foi todo mundo para a porta da frente, trocaram de roupa e aí guardaram tudo num saco de lixo e foram embora. O último era o do Daniel, que antes mesmo de começar já estava chorando sem parar. Ele e o irmão, na versão dele, ficaram no pé da escada esperando o sinal da Suzane. E aí ela chamou os dois, acendeu a luz, ele entrou primeiro no quarto e depois o Christian. E aí a Suzane desceu. Cada um foi para um lado da cama. Ele reproduziu as pancadas no Manfred, mas aí ele sentou no chão e teve uma crise de choro muito forte. O policial que estava fazendo o Manfred, ele falou que era muito parecido com o Manfred. E realmente era muito parecido. Então, ele abraçou o perito, o Salgueiro, e aí a advogada dele também ficou ali tentando consolar, ela também estava lá na reprodução. Ele fumou, deram um cigarro para ele começou a fumar, fizeram uma roda, começaram a rezar. Olha a situação. E aí ele se acalmou, mas passou o resto da reprodução simulada de mãos dadas com a doutora Jane. Depois de trocarem um policial, aí a reprodução continuou. Ele foi no banheiro, molhou a toalha, colocou a toalha molhada no rosto do Manfred, se ajoelhou ao lado da cama, chacoalhou o braço dele e aí ele não acordou. Mas estava fazendo um barulho muito alto. Então ele desceu, pegou uma vasilha qualquer na cozinha, encheu de água no banheiro, tirou a toalha do rosto dele e jogou água. E aí ele pegou a arma lá no fundo falso e jogou em cima da cama. Eles desceram. Quando eles desceram, a Suzane perguntou para ele: já acabou? E ele respondeu que sim. Eles começaram então a bagunçar o escritório. A Suzane disse que eles precisavam cortar a pasta. E aí ele foi na cozinha, pegou uma faca. Ele e o irmão trocaram de roupa. Ele voltou pro quarto ainda, porque ele esqueceu os bastões lá dentro do quarto. Então ele não voltou. Aí eles guardaram tudo dentro de um saco de lixo. Fizeram as pegadas na janela. E aí foi todo mundo embora. A prisão deles, temporária, foi deferida. A Suzane, que até então estava na 89ª, foi enviada para a penitenciária feminina da capital, Carandiru, no dia 20 de novembro de 2002. Os irmãos, que estavam na 77ª, vão para o Centro de Detenção Provisória, Belém 2. O Andréas, ele reviu a irmã após a confissão no dia da reprodução simulada. No dia seguinte também, ele foi na delegacia, foi junto do advogado dela, o Denivaldo Barney. Depois de uma segunda visita dele, divulgaram uma nota, um bilhete, que teria sido escrito por ele, onde ele dizia que perdoava a irmã e que não contestava o direito dela à herança. Uma das últimas vezes que os irmãos von Richthofen se viram foi na véspera do Natal de 2002. O Denivaldo Barney assumiu a tutoria e a defesa da Suzane, e ele chamava ela até de filha. A audiência de instrução foi marcada para o dia 3 de dezembro de 2002. Essa audiência de instrução ela tem como objetivo produzir provas. Ela colhe depoimentos, ouve testemunha, ela produz a prova oral do processo. Então, tanto os réus quanto as testemunhas arroladas por eles são ouvidas. No fim dessa audiência, o juiz ou prolata uma sentença de impronúncia e aí o processo volta para a fase de inquérito, porque ele entende que não há indícios para um tribunal de júri, então a polícia precisa investigar mais, ou ele aceita a acusação e aí esse caso vai para o tribunal do júri. Já nessa fase, as histórias começam a mudar e aí já se nota como o amor do casal assassino não era tão eterno quanto eles diziam ser. E nessa audiência, nem sei como, a Globo conseguiu entrar e gravar. E aí depois, isso foi descoberto, e era uma gravação ilegal, né? Então, a Globo depois precisou entregar as gravações para a justiça. O que depois acabou embasando um pedido de barrar a imprensa no julgamento. Os dois ainda trocavam cartas. A Suzane até escreveu um pedido de desculpas para os pais do Daniel, sem mencionar se estava se sentindo arrependida, ou até mesmo pedir desculpa, inclusive os próprios pais, porque foi quem ela matou, né? Essa carta está até na íntegra no livro da Ilana Casoy, tá? Vocês encontram lá no Casos de Família, tem a íntegra dessa carta. Em uma outra carta, essa do Daniel para Suzane, de 2004,
Ele diz que estava se sentindo um lixo, que não conseguia mais olhar no espelho, e ele reclama por ela não estar mais respondendo nem as cartas dele, nem dos pais dele. E aí reforça que a ama eternamente, aquilo tudo. Ele também envia telegramas para onde ela estava na época, que era o Centro de Ressocialização de Rio Claro, no dia do aniversário dela. No Carandiru, que é para onde ela tinha sido transferida lá no fim de 2002, a Suzane foi trabalhar num posto de saúde para ajudar um médico. Ela começou a dar em cima dele, sem saber que ele era o quê? Homossexual. Mas foi ele que avisou ela que ia ter uma rebelião e que ela era um dos alvos. Então a Suzane se escondeu no dia lá da rebelião, num almoxarifado, e uma das carcereiras, chamada Marisol, ajudou a Suzane a se esconder e trancou esse armário. A Marisol, inclusive, durante a rebelião, chegou a ter a vida assim, em risco. Ela foi ameaçada porque elas queriam saber aonde a Suzane estava. Foi aí, depois dessa situação toda, que ela foi para o Centro de Ressocialização. Após zilhões de juras de amor, o Daniel, no fim de 2004, enviou uma carta terminando com a Suzane. Em 2005, ali por volta de julho, o Denivaldo Barney conseguiu um habeas corpus favorável a Suzane junto ao STF, para que ela aguardasse o julgamento, que naquele momento estava marcado para junho de 2006. E aí ela poderia aguardar o julgamento em casa. Com o deferimento do pedido, os advogados dos cravinhos também solicitam o habeas corpus e também conseguem. Nos meses em que ela ficou solta, o que a Suzane fez? A Suzane foi na casa, lá na Zacaria de Góes, etiquetou móvel, talher, louça, quadro. Ela tirou foto de tudo que tinha dentro da casa para o processo de herança. Ela foi visitar a avó paterna, Margot, tirou diversas fotos com ela também, para serem usadas depois no inventário. A mãe do Manfred veio a falecer em 2006. Em testamento, deixou para Suzane uma casa avaliada em R$500 mil, um carro e R$50 mil, e também parte das joias da família. Andréas, ao saber que Suzane estava solta, externou ao promotor do caso, Roberto Tardelli, que estava preocupado com a segurança dele, dava Suzane conseguir chegar perto dele. O Christian e o Daniel deram uma entrevista para a Jovem Pan em janeiro de 2006, que foi assim. O Daniel chegou a dizer na entrevista que ele desejava viajar para fora do país, para competir em campeonatos de aeromodelismo. Assim, a entrevista não pegou nada bem. Eles riram durante a entrevista, então as pessoas ficaram muito chateadas porque parecia que eles estavam se vangloriando de terem matado 2 pessoas dormindo. Então o promotor, Tardelli, pediu a revogação do habeas corpus, porque era um absurdo eles estarem soltos para fazer aquilo, e esse pedido foi acatado e eles voltaram a ser presos. Mas a entrevista bombástica ainda estava por vir. No dia 9 de abril de 2006, foi ao ar no Fantástico a entrevista que você ouviu um trechinho no início desse episódio. Suzane com a blusa da Minnie, pantufa de coelhinho, 3 calopsitas penduradas. O primeiro dia foi gravado no apartamento do Barney e o segundo na casa da Luzia Sanches, na cidade de Itirapina. A repercussão dela foi imediata. No dia seguinte, a Suzane estava novamente na prisão. Desde 2004, a Suzane lutava na justiça pela herança dos pais. Então, ela questionava a venda da blazer da mãe, que foi realizada em 2004. Ela exigiu que se colocasse uma lista com todos os bens, do talher, da faca, do garfo, do copo, eletrodoméstico. Então, ela tirou, inclusive, as fotos para isso. Ela também pedia 2 salários mínimos que tinham que ser pagos a ela, tiradas, descontadas do espólio dos pais. E no processo, ela usou aquele bilhete lá que o Andréas escreveu em 2002 como prova de que ele, que era o inventariante, se manifestou em favor dela. Ele contestou esse bilhete, disse que escreveu por ter sido enganado, que ele estava perdido, estava confuso, tinha acabado de perder os pais, ela era a única família que ele tinha. E ela ficou falando que se ele não fizesse aquilo, ela não teria como pagar advogado, que ela não iria ter como viver. E aí, na emoção, ela foi ditando e ele foi escrevendo. A Suzane, nesse mesmo processo, também pediu que um outro imóvel da família, que ficava na Avenida Damasceno Vieira, fosse liberado para ela fixar a residência. Então, ela queria que todos os custos do apartamento fossem quitados, fossem pagos, e que esse imóvel fosse dado a ela para que ela morasse nele.
Ela também queria que aquele Gol Highway que ela ganhou de presente quando ela passou na PUC, que ela usava, né, mas que estava no nome do pai dela, fosse excluído do espólio e dado a ela. Assim como também ela pedia as joias da avó paterna, integralmente, não só as que a avó já tinha deixado a ela em testamento. Não, ela queria todas. E ela não matou os pais por dinheiro, lembrem-se disso. Foi tudo por amor. Em 2007, ela declarou até que queria desistir da herança, mas voltou atrás. Meu Deus. Na época, ela teria direito a R$1.800.000 e o Andréas a 780 mil. E ainda, sem querer o dinheiro, ela pediu metade do seguro de vida dos pais. O Andréas entrou na justiça pedindo a exclusão dela da partilha. Em 2017, a Lei 13.532 foi sancionada e aí ela mudou a legislação para quem comete crimes dolosos, que aí a partir dessa lei, essas pessoas podem ser excluídas da herança por pedido do Ministério Público, não só da família, como era antes, que precisava um familiar direto da vítima entrar na justiça requerendo, assim como o Andréas fez, requerendo a exclusão. Agora não precisava mais ser feito dessa maneira. O Denival Barney conseguiu para ela uma pensão do INSS dos pais da Suzane. Entre o dia do crime e 2004, ela recebeu pensão pelos dois, que somados dava quase R$3.000 por mês. E ela recebeu até completar 21 anos. O Ministério Público pediu depois o ressarcimento de todo o dinheiro assim que eles descobriram o que estava acontecendo. Mas só em 2013, o Tribunal Superior mandou que ela devolvesse centavo por centavo. O julgamento começou no dia 17 de julho de 2006, no plenário 10 do Tribunal do Júri de São Paulo. Os advogados de defesa da Suzane eram Denivaldo Barney, Eleonora Nassif, Mário de Oliveira, Mário Sérgio de Oliveira, Mauro Otávio Nassif. Os advogados dos cravinhos eram Geraldo Jabur, Gislane Haddad Jabur. Os representantes do Ministério Público eram Roberto Tardelli e Nadir de Campos Júnior. E o assistente de acusação, que foi contratado pelo Miguel, era o Alberto Zacarias Turon. O juiz do caso foi o Alberto Anderson Filho. Os três foram julgados juntos, apesar de boatos de que eles pediriam desmembramento do caso, um do lado do outro. A Suzane creditou a Daniel toda a ideia do crime. Ele queria o dinheiro da família dela, a vida boa que ela proporcionava, definitivamente o amor que em cartas ela dizia que seria eterno e que não havia nada que o destruiria. Aparentemente, obviamente, apareceu alguma coisa que o destruísse, porque acabou. Ela alegou que ele a drogava ao ponto dela não saber o que estava fazendo. No dia, ela diz que usou muita droga. Muita droga, como ela gosta. Ela sempre, vocês podem perceber que ela sempre tem o costume de repetir as palavras no final. Então, quando ela fala que usou muita droga, é sempre muita droga. Mas pareceu que ela ter usado essa quantidade toda de droga não foi um problema para ela ir dirigindo do Red Play até a casa dela, sem avançar um sinal vermelho, sem tomar uma multa por velocidade, sem atropelar ninguém e ainda estacionar o carro corretamente no lugar certinho na garagem. Isso sem contar que ela não teve nenhuma overdose, porque pela quantidade de droga que ela diz que o Daniel deu para ela tinha que ter tido uma overdose. E ela não teve. Também não deixou eles esquecerem de pedir a primeira nota fiscal, expedido pelo Colonial desde a sua fundação, nas palavras do promotor Tardelli. Eles, tanto a Suzane quanto o Daniel, se diziam estarem assim apavorados naquele dia. Eles relaxaram no motel. Apavorados, mas saíram com a melhor amiga da mãe, a Cláudia, para comerem pizza, sabendo do que eles tinham feito e agindo normalmente. O Christian não queria dinheiro, mas levou uma mochila vazia. Estava desesperado, mas foi para a chácara dos sogros, curtiu o final de semana fazendo churrasco. Acordou de manhã e correu para comprar uma moto. Talvez para ir para casa, a chácara lá dos pais da namorada, tirar uma onda, não sei. Porque segundo o depoimento do pai dela, ele queria ir com a moto. Mas ele não deixou porque a filha dele ia acabar querendo, né, indo na moto e ele achava muito perigoso. E o Tardelli, ele levanta no julgamento um ponto que eu achei muito interessante. Se os pais dela eram tão controladores, como ela viajava com o Daniel? A gente sabe que eles não sabiam que ela estava indo com o Daniel, mas eles sabiam que ela estava viajando e para onde ela estava viajando. Então,
Como que eles não controlavam também o dinheiro que ela recebia? Porque, segundo a Suzane, o pai controlava quantos quilômetros ela rodava com o carro. Mas a mesma amiga dela, que depois, uma das melhores amigas dela, disse que ela cansava de ficar com o carro parado na rua por falta de combustível. Porque o Daniel dizia que dava para andar bastante com o carro na reserva e ela não abastecia. Então, ele controlava tanto e não percebeu que ela estava rodando mais do que só o trajeto. Casa para a faculdade, casa para a escola do Andréas, casa para o curso do Andréas. Ele controlava tanto ela que ele não percebia nem que o carro estava sem combustível. Ele, tão preocupado, deixaria ela ficar andando com o carro na reserva? Eu disse para vocês que haviam 5 balas naquele tambor do revólver deixado no chão, perto ali da mão do Manfred. O 6º, ele foi usado em uma tentativa, alguns dias antes do crime, de saber se seria possível eles usarem ela para matar os dois. E aí eles desistiram, porque faziam um baita de um barulho. O Daniel, ele havia dado uma bereta, que é uma arma de calibre 22, para ela de presente, que ela mantinha escondido dentro de um urso de pelúcia. Pra vocês verem. Ele deu para ela, para que quando o pai, que ela dizia que entrava de noite no quarto dela para abusar dela, ela pudesse se defender. Depois que ela estava presa, ela pediu para o Andréas se livrar da arma. Mas enquanto ele tentava enterrar a arma, o tio dele viu e entregou a arma para a polícia. Então você vê aí, nessa situação, o quanto o Andréas era muito fácil de ser manipulado. Teve até um episódio, durante uma das audiências de instrução, em que, segundo o advogado da Suzane, ali no conselho de sentença, os 3 foram deixados juntos, pertos, em uma cela do tribunal, aguardando. E aí o Daniel pediu para a Suzane que contasse o juiz que o pai abusava dela sexualmente, não só dela como do Andréas. Que isso deixou ela indignada. Assim, isso deixou ela indignada. O fato dele ter matado o pai dela a porradas, a ponto de afundar a cabeça dele, não tinha deixado ela chateada, nem indignada. Mas ele dizer que ela tinha sido abusada sexualmente, o irmão dela também, aquilo era um absurdo. O Andréas testemunhou nesse julgamento. Quando ele foi falar, ele pediu que antes os 3 fossem retirados. Ele refutou totalmente a ideia de que os pais dele fossem agressivos, negou que houvesse qualquer violência de qualquer tipo em casa, falou sobre o dia que a Suzane o obrigou a escrever o bilhete, do medo que ele sentia dela, de não acreditar no arrependimento dela. Falou dela ir na casa para etiquetar as coisas, de brigar com ele na justiça por uma herança de pessoas que ela matou. O Andréas passou para medicina na Unifesp e para farmácia e para bioquímica na USP, em 2005. E aí ele se formou em 2009. Ele fez doutorado em Química Orgânica também na USP, em 2010, com bolsa do CNPq. Algumas notícias saíram de que ele havia ido morar na Suíça, logo depois que ele se formou, mas aí aconteceu aquele surto na rua que todo mundo viu. Nesse livro do Ulisses, ele diz que o surto aconteceu, esse episódio aconteceu durante uma das saidinhas da Suzane. Ele tinha concordado em encontrar com ela, e aí no caminho ele teve um surto, e aí depois daquilo não se tem mais muito notícias dele. Parece que ele trabalhava num laboratório muito grande, mas também não tenho certeza. Depois desse episódio, que aconteceu em 2017, ele foi internado numa clínica psiquiátrica pelo tio, e aí depois disso não se teve mais notícias dele. Mesmo depois das confissões, ele ainda chegou aí na casa dos Cravinhos, algumas vezes escondidos do tio. Ele inclusive chamou o Astrogildo para ir na missa de 7º dia dos pais dele. Mas aí depois, realmente, ele cortou relações. O Daniel tentou no julgamento isentar o Christian de culpa. Tentou dizer que ele matou os 2 sozinho, que o irmão não participou. Talvez levado pelo sentimento de culpa, de ter envolvido o irmão numa história que acabou destruindo a vida dos 2. Eu acredito até que possa ter sido. Um dos testemunhos mais emocionantes foi o da dona Nádia, a mãe do Christian e do Daniel. Acho que essa justiça é necessária. Dói, mas é necessário. Então, eu só peço a Deus que essa justiça imposta pelos homens seja na medida certa da culpa de cada um. Depois de ouvir a mãe, o Christian, que já havia falado e negado a sua participação, pede para falar novamente e admite que sim,
ele era culpado. Ele tinha matado a Marísia. A Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses nos artigos 121, no parágrafo 2º, inciso 1, que é motivo torpe, inciso 3, meio cruel, inciso 4, usando o recurso que impossibilita a defesa da vítima. Ela também foi no artigo 61, inciso 2, a linha E, que são circunstâncias de agravante, que é o contrascendente, e também nos artigos 29 e o 347, que fala sobre fraude processual. O Daniel foi condenado também a 39 anos nos mesmos artigos, exceto o artigo 61. O Christian foi condenado a 38 anos, também nos mesmos artigos, e com a soma dos artigos 155, que é furto. O julgamento acabou no dia 21 de julho de 2006. Depois da condenação, a Suzane foi transferida para a penitenciária de Ribeirão Preto, mas já arquitetando a próxima transferência, porque ela queria ir para Tremembé. Ela procurou o promotor, Eliseu José Bernardo, que atuava na execução criminal, e começou a investir nele. Ela procurou ele para denunciar algumas ameaças que ela estava recebendo. E aí ele entra ali no jogo da Suzane, tenta beijá-la, mas ela impõe uma condição. Ela faz o que ele quer, mas ela queria ir para Tremembé, até Raimundo. Se ele conseguisse a transferência, ela pagaria ele, com um beijo. Não sabemos aonde. Em menos de um mês desse encontro, a transferência saiu. Então ele chama ela no gabinete dele. E aí estava na hora de pagar tal promessa. Ela pede para ir no banheiro. E aí quando ela sai da sala dele, ela sai dali direto para denunciar ele. E aí ele acabou sendo investigado e suspenso por 22 dias. Ela foi para Tremembé. Com o precedente, os irmãos Cravinhos também acabaram conseguindo ir para Tremembé, tá? São penitenciárias, apesar do mesmo nome, são penitenciárias separadas, tá? São feminina e masculina. Em 2014, a Suzane pediu a progressão de regime para o semiaberto, mas desistiu, porque para ela ter a progressão, ela precisaria de um endereço fixo e ela não tinha. Então, ali na mesma época, ela também acabou destituindo o Denivaldo Barney. Sem assim, gente, aviso prévio. Sem nenhum aviso prévio. Depois de 12 anos, ele trabalhando com ela. No mesmo ano, o Daniel se casou com a Aline Bento, que era filha de uma carcereira. E ele adotou o sobrenome dela. Ele tirou o Cravinhos e substituiu o Cravinhos pelo Bento, deixando só o de Paula e Silva. A Suzane, ela começou a namorar uma detenta lá em Tremembé, em outubro de 2014, que se chamava Sandra Regina. Acho que vocês conhecem ela daquela entrevista com o Gugu, que eu vou falar já já. Muito se falava que o Sandrão, como ela era conhecida, tinha namorado a Elise Araújo, aquela que esquartejou o marido, o Marcos Matsunaga. O Sandrão, ela era tida como a chefona de Tremembé. Então, com a relação, a Suzane saiu da ala das evangélicas e foi para a ala das casadas, que era uma ala mais organizada, um pouquinho mais confortável e também era menos lotada. Em fevereiro de 2015, após acertar o valor de R$120 mil com o Sandrão, que foi quem negociou a entrevista com o Gugu, com a intenção dela ficar com pelo menos R$20 mil desse dinheiro, a Suzane concedeu a entrevista. A última entrevista que ela tinha dado, a gente lembra, é aquela lá no Fantástico. Então, assim, era uma entrevista muito aguardada. A Suzane, ela trabalhava na oficina de costura de Tremembé. E depois da entrevista, o Gugu ficou tocado com ela. Ele comprou para ela 3 máquinas de costura industriais, custando mais de R$12 mil cada uma na época. Essa entrevista, gente, está completa. Eu vou deixar o link no blog, mas vocês encontram ela facilmente no YouTube, caso vocês não lembrem dessa entrevista, porque acho que todo mundo que conhece esse caso já viu essa entrevista, é 1 hora e pouco de entrevista, mas também tem no YouTube, vocês encontram fácil. Um pouco depois dessa entrevista, Sandrão teve progressão de regime e aí a Suzane deu um fim na relação. Ela ficou com os R$120 mil e o Sandrão confiscou as 3 máquinas de costura. Em 2016, a Suzane foi aprovada para estudar administração na Universidade Anhanguera, em Taubaté. Mas mesmo aprovada, a 2ª vara da execução criminal impediu que ela se matriculasse. Então ela recorreu da decisão, ganhou, mas ela acabou desistindo. No ano seguinte, ela foi aprovada novamente em outra faculdade, essa já particular, para administração também.
Essa faculdade, ela ia fazer com o financiamento do FIES, que foi aprovado para ela, mas ela também decidiu não fazer. No ano passado, 2021, ela começou a estudar farmácia, mas aí trocou para fazer biomedicina. Ela tem autorização para assistir todas as aulas usando a tornozeleira eletrônica. Ela pleiteou novamente o semiaberto em 2015. E aí, para ter direito, ela precisava de um endereço fixo. Então, ela aproveitou a aproximação de um irmão de uma detenta, o Rogério Oberg, para conseguir um endereço. Para ter a progressão, ela também precisava fazer um exame criminológico. E, se o juiz determinasse, um teste chamado Rorschach. Ela já tinha feito esse teste em 2013 e não tinha sido aprovada. Então, dessa vez, ela passou no exame criminológico e no psicológico também. Deu o lado favorável a ela. Contrário àquele lá de 2013, que além dela não ter sido aprovada no teste do Rorschach, o exame criminológico também não deu um laudo positivo a ela. Mas, mesmo com o laudo do exame criminológico e do psicológico, o juiz mandou ela fazer o Rorschach. Ela tenta e ela é reprovada 2 vezes no teste. O caso vai para a juíza, a doutora Zueli Zeraich, que acaba concedendo o semiaberto em outubro de 2015, mesmo sem ela tendo sido aprovada no teste. Ela, em 2017, pediu a progressão para o regime aberto, mas aí o pedido foi negado. Em 2018, ela foi flagrada descumprindo o regime semiaberto ao ser vista em uma festa de casamento, mas a justiça retornou a ela o benefício. A primeira saída dela após o semiaberto foi em 2015, no Natal. Apaixonado, o Rogério estava lá na porta para esperar ela. Eles ficaram noivos em 2017, eles terminaram em 2020. O Christian ele foi para o semiaberto em 2017. Ele começou a namorar na cadeia, noivou, casou, teve uma filha. 8 meses depois do Christian estar no semiaberto, ele foi preso novamente por violar as condições do regime semiaberto, que era ir para fora da cidade, estar em um bar, não pode, e ele tentou subornar os policiais que foram abordar ele. Ele também, naquele dia, agrediu a ex-esposa dele, a mãe da filha dele, e também estava aportando munição de uso restrito. Então, por todos esses crimes, essas contravenções, ele foi condenado em 2018 a mais 4 anos e 8 meses. E aí o relacionamento dele com a mãe da criança terminou. O filho dele mais velho, que eu falei para vocês que ele teve, que ele já tinha, né, na época dos crimes, entrou na justiça para retirar o nome dele da sua certidão de nascimento. O Daniel conseguiu semiaberto em 2013 e foi para o regime aberto em 2018. A vida dele é super discreta. Ele está casado, como eu disse, então não tem muitas notícias dele. A gente não sabe se ele onde ele mora, se ele teve filhos. Ele mantém uma vida super low profile. Eu sei que ele continua no aeromodelismo, continua pilotando, mas fora isso, não se sabe nada da vida dele. Realmente, ele sumiu, desapareceu, e ele prefere ficar assim, bem discreto. O episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado muito. O caso ficou enorme, ficou grande, então eu espero que vocês, assim como eu gosto de casos grandes, porque esse ficou enorme. Esse caso, acho que é um caso que vai intrigar as pessoas pro resto da vida. Vai ser um case sempre, para todo sempre, mesmo quando ela entre no regime aberto ou quando ela acaba de cumprir toda a pena dela, vire de novo, ainda mais, né? Volte a ser um caso muito falado, muito repercutido. É um caso que, obviamente, são 3 pessoas que não sabiam absolutamente nada do que estavam fazendo. Ela mesma diz que ela ficou esses 2 meses que eles estavam pensando em matar eles, assistindo CSI para ver o que eles iam fazer, como é que eles iam agir, para não deixar vestígios dentro da casa que ela mesma morava. Que a polícia ia saber que o Christian e o Daniel tiveram lá durante 30 dias. Então, qual teria sido o problema de ter uma digital deles? De ter um fio de cabelo ou de ter qualquer coisa? Teria sido normal. Então você vê como é que a maturidade dela, como os exames criminológicos dizem, que ela é imatura emocionalmente e psicologicamente, realmente ela é. Você vê nisso. Além de, sem sentido algum, você matar seus pais porque eles não aceitam seu namoro. Isso é muito infantil, né? Existem zilhões de maneiras de você resolver o problema. E não é nenhum deles envolve matar alguém.
O link da campanha de apoio tá aqui na descrição desse episódio e de todos os outros episódios. Bem, é isso. Até já. Beijos!